não é uma opção da pessoa. Ela não escolhe aquilo. A obesidade, ela se desenvolve antes mesmo da pessoa ganhar 1 grama de peso. Se dá por uma resistência a um hormônio chamado leptina. O que é essa leptina? É possível um emagrecimento sem um auxílio de alguma medicação? Toda doença exige tratamento medicamentoso. Tem a previsão de chegar em 2024 no Brasil um medicamento que promete aposentar a cirurgia bariátrica, aquela redução de estômago. Tem resultado, inclusive, superior a ela. O que é a medicina preventiva? Por que é preciso, recomendado fazer? Conta um pouquinho pra gente, Bruno. Todo mundo acha ao contrário, que a cerveja engorda menos do que o gin, mas a questão que mais engorda na bebida alcoólica é o próprio álcool. Então, quanto maior a concentração de álcool na bebida, mais calórica ela é. 1 grama de carboidrato tem a mesma quantidade de caloria que 1 grama de proteína tem. O carboidrato se torna vilão quando ele é altamente processado. Você vai ter gordura, vai ter açúcar junto. Então essa mistura, ela é extremamente viciante para o paladar. O componente da maconha que tira a fome, ao contrário do que todo mundo pensa que a maconha dá fome, ela contribui para o emagrecimento. Um dos canabinoides. Qual? Que é o tetrahidrocannabiverol. Esse lance de comer de 3 em 3 horas ainda é eficaz, ainda é recomendado? Essa diferença aí, adoçante, estévia, xilitol, açúcar mascavo, algum deles de fato é saudável? Você pode fazer um trabalho junto com o nutricionista, né? E você também é nutrólogo. Qual a diferença de nutricionista para nutrólogo? Chip da beleza. Funciona? Eu vou roubar a briga com um monte de amigo médico. Fala galera, começando mais um Bulldog Show com ela, Vivi Tenório, e hoje meu brother Brunão, Doutor Bruno. Doutor Como é que tá? Bruno. Ótimo, Certinho? Bem-vindo. Porra, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Doutor Bruno, esse cara super bacana, super cool, descolado, ele nada mais é do que endocrinologista, especialista em medicina preventiva, me corrija. Isso, e nutrólogo também. E nutrólogo. Então o papo hoje é muito interessante e muito abrangente, porque vamos falar de medicina preventiva, de emagrecimento. Eu tenho várias questões. Vou contar um pouco da minha experiência para vocês, porque se eu não contar, vou ser explanada, então eu vou contar por minha livre e espontânea vontade. Porque Arthur falou que se eu não contasse, ele ia falar tudo para vocês. Então, vamos começar. Medicina preventiva. O que é a medicina preventiva? Por que você acha, assim... Por que você acha não? Por que é preciso, recomendado fazer? Conta um pouquinho pra gente, Bruno. Bom, o fruto de toda a medicina deveria ser trabalhar sempre a prevenção. Porque uma vez que eu tenho aquele problema criado, estabelecido ali, o tratamento fica muito mais complexo. Isso acaba unindo mais, que a gente tendo mais custo em saúde pública, porque a gente trata de pessoas doentes. Se a gente investir mais em prevenção, a gente pode agir antes dessas doenças surgirem e com isso a gente vai deixar de estar onerando tanto o Sistema Único de Saúde como os planos de saúde. E a gente está também tratando da nossa população envelhecer de forma mais saudável. Ela está mais fisicamente ativa, está mais ativa no mercado de trabalho e, com isso, prevenindo doenças crônicas, como as doenças que mais matam hoje. Diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Todas essas doenças elas podem ser diagnosticadas anos antes delas surgirem. E a minha ideia é o quê? Trabalhar oferecendo para o paciente tratamento, para a gente fazer esse tipo de prevenção, mas também contar com a ajuda do paciente para que ele consiga fazer mudanças no estilo de vida dele para que essas doenças não se instalem. E eu acho que o mais difícil é justamente aí, né? Você se habituar, criar hábitos para essas mudanças de fato acontecerem. Porque, assim, eu confesso, eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Eu tava crente que esse ano eu ia bombar, cara, vou acordar todo dia, cedo e tal. Fiz isso 3 semanas. Agora mas já o meu papel como médico é tornar esse processo muito mais fácil. Se, por exemplo, você está se sentindo cansada, eu tenho que entender por que você está se sentindo cansada, olhar seus exames, ver se não é uma deficiência nutricional, ver se não é um desajuste hormonal, corrigir isso, com isso você vai ter mais energia e vai conseguir fazer as suas atividades diárias com mais vigor, mais foco, vai conseguir fazer atividade física regularmente. Então, assim, essa ideia de ir no médico e falar assim, olha, você precisa fazer atividade física, você tem que entender a rotina da pessoa, entender o nível de cansaço que ela se encontra, para aí você poder ajudar ela para ela melhorar antes de pensar em emagrecer ou qualquer objetivo estético que ela tenha, melhorar a qualidade de vida. Sem qualidade de vida, você não consegue fazer nada. Uma pessoa extremamente cansada, qual a possibilidade dela ir para a academia? Nenhuma.
Ela vai chegar do trabalho, sentar no sofazão, criar raiz aqui e não conseguir nem levantar. Nossa, muita preguiça, gente. Muita preguiça. Eu queria ser essa pessoa. Eu acho... Vou falar que eu invejo, mas eu queria ser esse tipo de pessoa que acorda cedo, com disposição, sabe? Vai. Você dá energia vou andar pra na praia. Pô, Tuca, botou gin aqui dentro? O cara botou gin aqui dentro do meu copo, cara. Vou correr. Eu acho essas pessoas que têm essa qualidade de vida, essa disposição, eu acho bonito. Queria, mas... A energia, na hora que ela for lá, você Não, vê... mas deve ter alguma coisa acontecendo, tá? E às vezes pode ser uma coisa muito simples. Às vezes uma disfunção da tireoide, um hipotiroidismo. Ih, já me viraram do avesso. Uma anemia. Ah, mas não fui eu que vi o exame. Eu só confio quando eu olho o exame, que eu dou Entendi. aula de médico pra isso. Entendi. Sabe qual é o negócio que vai diagnosticar? Excesso de McDonald's. Pode ser. Cara, olha só, deixa eu me defender. A minha legítima defesa, eu moro do lado de um McDonald's. Mas Aí, eu não como tanto. Só de sentir o cheiro engorda, né? Eu não como tanto quanto as pessoas imaginam que eu como. Isso é de verdade, assim. Tudo bem, eu era viciada em nuggets, mas agora eu dei uma parada. É tipo mas... o curso de inglês, segunda, quarta e sexta. Sabe aquela coisa. Pior que eu comi anteontem. Sabe aquela coisinha que é aquele pequeno hábito que você vai repetindo, você se permite muito? Aquilo vai se somando e gera um efeito cascata enorme. Então, essas pequenas coisinhas que a gente vai deixando, permitindo o nosso corpo de fazer, vou me permitir comer essa coisa, às vezes você está fazendo com uma frequência exagerada. Te dar um exemplo, por exemplo. Imagina uma pessoa que gosta de um chopinho no final de semana, certo? Então ela bebe 10 chopes na sexta, 10 chopes no sábado. Todo mundo vai concordar que uma pessoa dessa não é alcoólatra. Concorda? Um dos componentes mais calóricos que tem na dieta é o álcool. Então, se o chopp tem, vamos dizer que é um chopp especial, que tem 10% de álcool, só para facilitar minha conta, que eu sou péssimo de matemática. Então, assim, se um chopp tem 300 ml e 10% desses 300 são de álcool, eu tenho 30 ml de álcool, concorda? Em 1 ml de álcool, eu tenho 7 calorias. Logo, 30 vezes 7, 210 calorias por chopp. Se eu multiplico por 10, 2.100 calorias. Se eu faço isso 2 vezes por semana, 4.200 calorias. Só fazendo isso, numa semana, eu podia ficar, assim, 2 dias no mês sem comer. Porque uma dieta saudável pode ter até 2.500 calorias. Eu estou consumindo 5.000 calorias só de bebida alcoólica no final de semana. Então é como se a pessoa... Em geral, junto do chopp vem a linguicinha. Isso, como se a pessoa vivesse 30 dias, mas ela come por 34 dias. Então ela não vai conseguir emagrecer enquanto ela não diminuir o consumo de bebida. E às vezes aquela pessoa que está no crossfit ali 5 vezes por semana, durante a semana fica só na salada no peito de frango, mas no final de semana bebe mais do que um Opala velho. Peraí, a gente tá rolando uma que troca de ele começou- olhares aqui. ele começou parecendo o novo Mohamed. Rolando uma troca de Cara, você olhares. identificou a pessoa na sala que faz isso. O Tuca Ele olhando começou pro a falar outro. isso, ele olhou pro Mohamed do nada. Eu vou olhando Ele assim... identificou quem na sala tem esse perfil. Eu vou Ele olhando e falou, vou vendo cara, quem fica mais exatamente. constrangido. Não, eu não sei É porque foi não, ele. olha só. Porque o Mohamed, assim... Acorda Então agora a gente cedo. descobriu. Que assim, eu falava, cara, que a genética dele que era horrível, mas não é. É porque é isso, ele vinha, cara, com 5 marmitinhas. Pá, treinava, fazia crossfit, não sei o quê. Mas de quinta a segunda bebia igual um camelo. Aí, não dava, o corpo ficava... tava nessa Já você vibe? vê ali, ó. Já ali a gente tem uma outra espécie totalmente diferente. Que ele bota ali um potão daqueles whey com albumina, um hipercalórico, e taxa a deca pra dentro. Só que ele não assume a deca, ele fala que é só whey. Eu acho até que aquele whey não tem nada. Só que tava tendo muita pilha que ele tava tomando os negocinhos. Aí ele falou, não, vou botar um whey aqui, que aí, pô, vou falar pra galera. Pô, vocês estão vendo que eu tô tomando whey, né, tal. Ô, Bruno, na Ali, verdade... mas a genética já deu certo, porque não bebe igual um camelo. Mas aqui nós do temos Mohamed. as espécies mais variadas, então. Porque Bianca tem um paladar que só come pão com manteiga, se deixar. Não, o teu paladar não é infantil, o teu paladar é além do infantil. É, tipo assim, eu nem sei, não sei. Paladar infantil de uma criança insuportável. Mas bota aí um gin, igual um camelo. E deixa eu te falar, Bianca, o gin, ele é muito mais calórico do que a cerveja. Ó. Todo mundo acha ao contrário, que a cerveja engorda menos do que o gin, mas a questão que mais engorda na bebida alcoólica é o próprio álcool. Então, quanto maior a concentração de álcool na bebida, mais calórica ela é. Antigamente, quem bebia gin, bebia naquele drink tipo do 007, sabe? Aquele copo com azeitona. Aquele negócio horrível. Você tomava um, fazendo careta e só ficava num. Hoje as pessoas fazem aquele drink de gin, que é um copo desse tamanho, mega gostoso, mega docinho, que a pessoa bebe
40 sem nem perceber. Aí bota Red Bull 0 e fala que o drink é fit. E saquê? Com tônica. Também, Saquê. altamente concentrado Gente, eu amo em saquê álcool. num grau que vocês não estão entendendo, não. Mas A bebida saquê, alcoólica por exemplo, atrapalha é a demais. bebida, é a única que pra mim, por exemplo, tem que ser muito boa. Cara, é muito. Vinho dá pra tomar um. Também gosto de vinho. Cerveja, O que sim, dá pra atrapalha também é tomar. esse potinho aqui, né? Que tava vazio quando eu cheguei, que o Tuca já comeu um antes. Eu já ia falar, gente, Tem vai cheiro de atacar novo, dá um o refil. M&M's, eu ia ficar meio surpresa. Na verdade, você tá tudo fechado só porque você tá aqui. Porque... Eu já vivi, tava já com os dois aqui assim, ó. Não, isso aqui, gente, isso aqui, na verdade, eu não compro biscoito em casa, eu não como essas coisas em casa. Mas isso aqui, ó, às vezes dá uma vontade de comer esse troço aqui, ó, esse bono. Gente, é bono, tá? É bono. E tem que ser bono, tem frescura, tem que ser bono. Se deixar, eu fico com isso aqui, ó. Meio uma vaca. Essa é a coisa que mais vicia. Todo mundo acha que o carboidrato é o vilão, né? Mas 1 grama de carboidrato tem a mesma quantidade de caloria que 1 grama de proteína tem. Os dois têm 4 calorias cada um. Então, o carboidrato não é vilão. O carboidrato se torna vilão quando ele é altamente processado. Então, o alimento ultraprocessado vai ter não só carboidrato, vai ter gordura, vai ter açúcar junto. Então, essa mistura ela é extremamente viciante para o paladar. Para pensar 10 mil anos atrás. Não existia lojinha pra gente comprar comida toda hora. Não tinha geladeira, não tinha fogão. Você tinha que encontrar a comida e comer. Quem já viu um programa chamado Largados e Pelados no Discovery Channel? Todo Sim. mundo, né? Todo mundo ama. Você viu que as pessoas passam fome lá, eles não conseguem achar comida. Aham. Isso com cérebro moderno. Imagina com um cérebro primitivo. Você não consegue caçar, é difícil pra caramba caçar. Mas eles não tinham uma adaptação talvez mais desenvolvida, uma aptidão. O ser humano, Por mais ele primitivo caçava, que fosse. obviamente ele caçava, mas a caçada nem sempre é bem sucedida. E digamos que você consegue matar um bisão. Você vai comer ele todo de uma vez, a carne crua? Você não consegue, não tinha geladeira. Como é que você ia armazenar esse alimento? Então, o ser humano era muito consumidor oportunista. Ele caçava, sim, mas antes da agricultura, ele estava passando pela selva, pela savana, via uma carcaça de animal, pegava o restinho da carne ali, enquanto não via um grande predador. Vocês sabem que quando tem uma grande carcaça de animal, vem leão, vem hiena, o ser humano não vai se arriscar ali no meio. Estava andando pelas árvores, via um ninho de passarinho, pegava um ovo e comia. Então, quem sobrevivia, quem conseguia comer pouco e estocar essa energia aqui, ó, na forma de gordura. Porque garantia que ele ia ficar alguns dias sem poder comer. Aí virava flancos. Exatamente. Que isso, a gente já tá muito estourado na Então, idade. assim, Já vivia. quando- Tá maluco, já vivia de sobra. Dá pra ficar uma semana sem comer. Quando a gente encontrava um alimento que tinha muita caloria, isso informava para o cérebro e falava assim, olha, esse é um alimento bom. Come ele, que ele vai garantir que você possa ficar muito tempo sem comer. Esses alimentos eram ricos em gordura. Então, quando você come um alimento rico em gordura, ele te vicia, porque informa o teu cérebro que é uma coisa boa. Por exemplo, se eu boto um pote de açúcar aqui, ele vai ficar um mês. Você pode ter a pessoa que mais adora, fala assim, adoro doce. Vai ficar um pote de açúcar aqui, a pessoa não vai pegar uma colher e vai comer açúcar. Não. Mas se eu boto esse pote de M&M do lado da pessoa que adora doce, dura 1 hora. Porque é um doce associado a uma gordura. Então essa mistura que é extremamente viciante para o cérebro, que ela aumenta a produção de uma substância que é chamada de neurotransmissor no cérebro, que no caso é a dopamina, que é extremamente viciante. Então quando você consome um alimento que aumenta a dopamina, isso dá uma fonte de prazer muito grande e vicia. E além do mais, existe um estudo muito grande para fazer que a gente consuma mais esses alimentos, desde a cor, o cheiro, né? Eu acho impressionante uma pessoa que abre um pacote de Cheetos e consegue comer aquilo. Porque se ela abre uma fruta e tem aquele cheiro, ela joga fora na hora. Mas o Cheetos é um negócio que é uma engenharia tão bem feita que a pessoa abre, ela sente o cheiro, não só ela come, como ela não consegue parar de comer. Ainda come farelo. Ainda come Quase farelo, lambe cheio de o- sal. o Ainda sabor. vende aquele de CC, o amarelo? É o mais tradicional. Cara, aquele de CC é muito bizarro. Cara, uma amiga ontem postou, ela mora fora, mora lá na Holanda, esse protetor labial de Cheetos. Imagina. Vai beijar a boca com Imagina, gosto de para e Cheetos. pensa, eu chego lá com Cheetos. Nossa, gente. Eu que falando protetor labial nesse negócio, meu pai e minha madrasta compraram pro meu irmão, uma viagem quando ele era, deve ter uns 10 anos, um kitzinho com um protetorzinho labial de M&M. Tem ainda isso, existe. Meu irmão, quando deu mole, o moleque tinha comido os protetor labial. Ô, gente, mas você deve ter... A gente Tinha compreende. cheirinho, tá tem- ligado? Aquela coisinha era, mas não sei se nem se era marronzinho ou não. Tem de Coca-Cola, de refrigerante Mas eu também. sei, tem, nunca vi. tem. Mas tem eu sei de que ele foi pra refrigerante. dentro. Tem de Agora, Twix. falando de Cheetos, eu não sei como é que os caras, meu irmão, vendem isso. Lá na Califórnia, os caras estão vendendo Cheetozinho, embalagem desse tamanho, com THC. Fazer a pessoa comer mais, né? Não, mas o negócio, Bruno, é 1.500 miligramas de THC. Peraí, Nossa, vamos explicar aqui na pra embalagem. galera. Peraí. O Tuca tá dizendo aqui pra gente, né, que lá na Califórnia vende Cheetos com
THC, nem sei falar o nome. THC. Gente, tem maconha no Cheetos, tá? Não tem fala maconha. isso, que vai Gente, dropar o tem que ser claro. canal. Tem maconha no Cheetos, e aí... Mas na Califórnia é legalizado, tudo certo? Sim. Não, mas aqui nenhum... também. Eu sou médico prescritor de cannabis medicinal e aqui no Brasil o consumo medicinal é permitido. Então, a minha nutróloga uma vez passou por conta da minha ansiedade e eu não cheguei a fazer, porque nem todas as farmácias de manipulação ainda estavam aptas. Não pode manipular, tem que ser importado. Ah, só pode ser Só importado? no Brasil Mas não é o pode CBD, manipulação. né? Pode ser importado. A cannabis, a planta, ela tem vários ativos. Isso. Tem um CBD, tem um THC, tem um THCV, tem o CBG. Então, ela tem vários canabinoides, são as substâncias que estão presentes na planta. Qual foi a grande sacada que o Dr. Rafael Michelin descobriu lá na década de 70? Que o corpo humano produz essas mesmas substâncias que existem na planta. E a gente tem receptor para essas substâncias, ou seja, além de a gente fabricar, a gente tem um sítio onde essa substância se liga e ela funciona no nosso organismo. Então, esse sistema chama endocannabinoide, ou seja, se produzir maconha fosse crime, todo mundo deveria ser preso porque nosso corpo fabrica as substâncias presentes na maconha. Quando essas substâncias, esse sistema endocannabinoide está em desequilíbrio, e aí que entra a oportunidade de fazer a prescrição da cannabis medicinal. Porque aí você vai estar repondo algo que a pessoa não está fabricando. E ele é tão importante que a gente tem receptor no cérebro, no sistema linfático, na tireoide, no fígado, no pâncreas, no intestino. Então, a medicina canabinoide está apenas engatinhando, assim, as aplicações para elas são incríveis. Você sabia que tem um componente da maconha que tira fome, ao contrário do que todo mundo pensa que a maconha dá fome, ela contribui para o emagrecimento? Um dos canabinoides. Qual? Que é o tetrahidrocanabiverol, que na verdade é o delta-9 tetrahidrocanabiverol, que é o THCV, que é uma substância que ela, além de combater os efeitos psicoativos do THC normal, né, que se a pessoa, por exemplo, fez um consumo de alta quantidade de THC, entrou naqueles efeitos paranoicos, o antídoto é esse THCV. Existe isso, né? Existe, a gente já consegue É isolar. mesmo que entra em pancadão? Ele existe. Só fumando? Não, é com os edibles, né? Esses comestíveis que esse são é o tal dos extremamente... Cheetos. É. Esse dos Cheetos é desumano. É, extremamente Esse dos perigoso. Cheetos aí, Jesus Cristo. Ou seja, você comeu. Seu amigo Eu comeu, recebi de seu amigo presente. comeu. Aí você não quis fazer Só que eu já tinha desfeita. comido browniezinho lá de fora, de Amsterdã, esse negocinho, e suave. Eu comi aquilo ali, um saquinho desse tamaninho. Aí tem dos Cheetos, tinha daquele peixinho, cara, de criança, aquele fichezinho de Pois é, queijo. esse é perigoso. Inofensivo. E o outro qual era? Acho que era um Doritozinho. É um negócio de outro planeta. Meu irmão, A o negócio ingestão do mundo vioral- gira. Eu tava com Garmin, eu vi que eu fiquei 4 horas com batimento a 120 sentado. Pau, 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 pau. Eu falei, Jesus Cristo. É. O problema do comestível é isso, a pessoa não não sente consegue na hora, regular né? a dose. Né? E o tecido estomacal ele absorve muito mais rápido do que por via inalatória. Então, a chance da pessoa ter um efeito colateral de sentir mal é muito maior. Mas fica bem claro que a cannabis é um medicamento, uma droga que é uma droga usada para um medicamento extremamente segura, porque não existe na literatura caso de overdose. Na verdade, para você consumir uma quantidade para dar overdose seria assim insustentável, porque você iria dormir antes de ter uma overdose qualquer. Então, é extremamente segura. Os estudos mostram que ela é 10 vezes menos viciante do que o tabaco, 7 vezes menos viciante do que o álcool. Então, é uma substância bem É o que eu segura. falo, mas Agora, o esse uso acontece- recreativo, principalmente com esse mercado desses comestíveis, tem que ser bem gerenciado porque pode ser arriscado. Por exemplo, essas jujubinhas, elas são muito atrativas para criança. Então, não é legal uma criança que não tem a necessidade de consumir isso, consumir, né? Pode gerar efeitos colaterais. Mas eu sou médico prescritor, a gente prescreve muito para ansiedade, dor crônica, depressão. Os resultados são incríveis. E só vem de fora, não pode ser manipulado. A Eu pensei que legis- pudesse ser é. manipulado, não sabia. A legislação do Brasil não permite nenhuma forma de manufaturação aqui. Aham. Não saiu não, mas finge que vocês entenderam. Mas E pode, o- mas pode trazer? É permitido? Mas tem gente que Com já receita pode plantar médica. hoje, não tem? Tem algumas associações Já estão que estão podendo. com autorização judicial para plantar. Mas eles vivem com o advogado batendo na porta, tendo que fechar, que eu acho um absurdo, assim, porque como é só importado, é um tratamento extremamente caro. Então tem muita gente que tem filho que tem epilepsia refratária, aquela criança que entra numa crise epilética e nenhum medicamento resolve. E com o CBD e os outros canabinoides consegue tratar essa epilepsia. Só com um tratamento caro. Então essas associações, elas conseguem fazer, são muito corajosas de conseguirem fazer aqui a extração e fazer o óleo para dar ou vender por um preço muito mais acessível para essas pessoas.
Mas claro que aqui no Brasil, essas associações ainda fazem isso, comparado como é produzido lá fora, de maneira artesanal. Então, os produtos importados, eles são muito superiores. Mas o Brasil perde muito, né? Porque, primeiro, ia ser excelente para a economia, ia reduzir o tráfico de droga, ia dar um acesso mais barato para as pessoas que precisam desse medicamento, né? E tá aquele imposto, quem quer pagar certo, vai pagar certo. Exato. Vai ser... Agora você falou, né, que tem o THCV, né, que ajuda a combater quando a pessoa tá na onda, né? Não, e reduz o apetite, causa emagrecimento, tem resultado de emagrecimento incrível, tá? Comparado com os E ele é extraído como? Isso aí é prescrito também? É prescrito também. Gente, eu já quero... E ele é extraído da maneira de remédio ou também, hoje em dia, se faz planta, igual se faz planta de CBD, se faz planta focada em THCV? Se você for para o mercado, por exemplo, da Califórnia, Nevada, na Holanda, em Amsterdã, lá é muito mais evoluído esse processo de pesquisa. Então, eles fazem plantas híbridas e existem plantas que têm altas concentrações de THCV. Os exemplos são Doug's Berry, Girl Scout Cookies, que eles são plantas que eles utilizam para extrair. Scout Cookies Isso é rico em THCV. Não sabia, não. O povo já vai ver de um lado o YouTube, da outra a aba do Google, né? Pra ver cada coisinha dessas. Mas ok. Mas lembrando, você tá falando aqui de uso Agora medicinal. você vê, quando a gente brinca às vezes, pô, fulano parece que nasceu maconhado. Não é mentira, viu? Talvez o corpo dele tá produzindo Não, um pouquinho ele mais. tá produzindo mais Era pra do que produzir. o normal, exatamente. Essa rádio aqui deve ter uns 2, 3, não, Juan? 2, 3? Já nasceram meio... Peraí. Já nasceu produzindo 2, mais? 3, você tá de sacanagem, E né? o corpo já produz mais um pouquinho que o natural? Tem mais aqui, ó. Tem uns 2, 3 que o corpo produz um pouquinho mais que o Mas natural. também que fique claro que não dá para dar aquela desculpa. Aquele cara que consumiu a droga, pôs o recreativo, chega com aquele cheiro de maconha e fala assim, não, é meu sistema que está produzindo. Não existe isso. Tô exalando por conta do meu sistema, da alta produção dentro do meu organismo. Gente, outra coisa. Ele tá falando aqui do uso medicinal, tá? O uso recreativo... Isso nessa praia nem entra. Outra coisa, tá? Não vai fumar maconha achando que vai curar tudo, passar tudo... Pelo amor de Deus. Você tá falando do uso em gotinha. Gente, é o uso medicinal aqui, é outra vertente do negócio. Vamos voltar a falar de emagrecimento? Eu quero uma opinião agora sua, assim, muito sincera. Você acha... Só pra deixar claro, Evia, ele não faz milagre, tá? Mas pode seguir a pergunta. Não, mas assim, mas tem até um pouco... É porque tá com a lâmpada ali, ela já todo dia esfrega e pede isso pro Xênio, e não tá rolando. Eu quero saber uma coisa sem brincadeira, assim. Você acha que hoje que é capaz... É possível um emagrecimento sem um auxílio de alguma medicação, sem tomar remédio, seja lá qual seja o tipo de medicação? O que acontece, Vivi? A obesidade é uma doença. E toda doença exige tratamento medicamentoso. Então, no paciente obeso, ele tem que fazer uso de medicamentos para conseguir emagrecer. Por quê? Porque a obesidade vai gerar outras doenças para ele no futuro. A obesidade está associada a um risco maior de câncer de mama, de câncer de tireoide, de diabetes, de doenças cardiovasculares, todas essas doenças crônicas, silenciosas e letais. Então, se você tira um paciente da obesidade, você está acrescentando anos de vida para ele. Você está prevenindo que ele desenvolva essas doenças. Então, o acompanhamento medicamentoso é necessário na grande maioria dos casos. Vão existir aquelas pessoas que apenas com mudança de hábito vão conseguir fazer uma redução do peso. O que vai definir se essa mudança de composição corporal vai ser duradoura ou não, vai depender quanto tempo ele vai seguir aqueles hábitos. Mas a grande maioria das pessoas vai exigir um tratamento medicamentoso acompanhando, um médico acompanhando, prescrevendo medicamentos. A boa notícia é que está chegando no mercado norte-americano, na verdade já existe no mercado americano, tem a previsão de chegar em 2024 no Brasil, um medicamento que promete aposentar a cirurgia bariátrica, aquela redução de estômago. Tem resultado, inclusive, superior a ela, que é o Mounjaro, que os cientistas foram muito inteligentes de conseguir manipular um medicamento que vai agir em 2 centros da saciedade importantes, que é um análogo GLP-1, que a gente já tem no mercado hoje no Brasil, como nome comercial Saxenda, Ozempic, Victoza. São todos análogos dessa substância, GLP-1. Que é essa substância? A substância que o seu corpo libera quando você comeu muito. Então, você ingere essa medicação, você tem aquela sensação de estar cheio, de estar saciado, sem necessariamente precisar comer muito. Cara, pra mim, vou ser muito sincera, pra mim o Ozempic é quase um milagre. Você fala que não existe milagre, mas pra mim não existe milagre, porém existe aí o Ozempic. E o Mounjaro, ele está associado, além do análogo GLP-1, que é uma substância semelhante ao que o seu corpo produz, ao GIP, que é o GIP,
que é uma substância que também causa redução do apetite, melhora o perfil lipídico desse paciente, melhora a taxa do colesterol, melhora o controle glicídico dele, ou seja, melhora a taxa de açúcar no sangue dessa pessoa. Então, o resultado desse medicamento, assim, é incrível, assim, de perda de, se eu não me engano, acho que é 20% em 6 meses, algo assim. Eu tenho que revisar o estudo. Se eu estiver falando algum dado errado, me perdoe. Tá, mas vamos lá. Ozempic. Melhor do que... Eu queria falar sobre Eu já esses tomei lá no medicamentos. início, né? Que eu acho que era um pouco mais anterior, que era o Saxena e o Victoza. Que assim, eu senti um enjoo maior. Aí depois o Ozempic eu não senti tanto enjoo. Mas eu sinto um sono. Então... Que é de outro planeta. Assim, tipo assim, eu tomo das 3 da tarde. Eu tô falando com você aqui, eu tomo 2 cafés e parece que eu tô 48 horas virado. Por que dá esse enjoo e por que pode gerar esse cansaço? Que é algo comum, que assim, eu tenho amigos que já tomaram. Efeito colateral, né? Um dos efeitos. O que eu sempre penso? Que não existe medicamento bom e não existe medicamento ruim. Existe um medicamento bem indicado e um medicamento mal indicado. Então tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil você consegue comprar esses medicamentos sem receita. Então tem muita gente se automedicando e existem algumas contraindicações para o uso desse medicamento. O ideal é que o médico avalie e indique o melhor tratamento para aquela pessoa. Não necessariamente vai ser essas substâncias. O Victoza e o Saxenda são os de primeira geração, que são a liraglutida, que é o nome da substância. E o Ozempic é um mais moderno, que é a semaglutida. Qual a diferença? Enquanto o Saxenda e o Victoza, que são a liraglutida, são de uso diário, uma injeçãozinha na barriga todo dia, a semaglutida, que é o Ozempic, ele é de uso semanal, você só utiliza uma vez por semana. Eles têm o mesmo princípio, que eu te falei, eles modulam esse hormônio que causam saciedade. O que você tem que entender? Que o cérebro, ele é uma ferramenta de sobrevivência perfeita. Então, quando falta alguma substância no cérebro, no caso um neurotransmissor, vamos dar o exemplo de serotonina. Quando a pessoa tem falta de serotonina, normalmente ela está mais mal-humorada. E aí, como é que ela corrige isso? O cérebro pede para ela comer algo que aumente essa serotonina. Qual é isso? O doce. Quando consome um doce, aumenta a serotonina. Então, quando a pessoa tem um apetite normal, toda vez que ela se sente cansada, mal-humorada, por falta de serotonina, ela, sem pensar, o cérebro avisa, come um docinho. Ela vai lá, come um doce, ela regula isso momentaneamente. Então, o humor fica estabilizado. Quando você inibe o apetite dessa pessoa, o cérebro não vai conseguir informar para ela que ela está com falta de serotonina. E ela não vai corrigir. Se o médico não entender disso e entrar com outro medicamento para corrigir esse déficit, a pessoa vai ficar extremamente mal-humorada, a pessoa vai se sentir cansada, com falta de energia. Porque o doce é uma fonte de energia. O doce é a bateria do celular que está avisando ali, opa, bota para carregar, ou entre naquele modo de pouca energia. Aí você come um docinho, o celular faz isso, você bota ele na tomada. Então, quando você tira esse mecanismo, a pessoa passa a se sentir cansada. Então é justamente isso. Quando passa um pouco o efeito, me dá vontade de comer doce como se o mundo fosse acabar. Gente, eu só tenho vontade de comer macarrão. Então, se ele desse algum suplemento para melhorar essa serotonina ou entender por que ela está baixa, você não ia ter esse efeito colateral. Quais são os outros efeitos colaterais desse medicamento? Náusea, enjoo, algumas pessoas chegam a vomitar, o intestino fica constipado, a pessoa fica com prisão de ventre. Também tem isso. É porque a pessoa não pode só parar de comer. Ela tem que também ter um complemento alimentar. A pessoa tem que ter uma alimentação rica em fibra. Se ela não come um alimento rico em fibra e por não ter fome ela não bebe água também, o intestino vai ficar constipado, óbvio. Eu não tive enjoo, não. Assim, eu tive uma experiência, vou contar aqui, eu tive uma experiência muito boa com o Ozempic. Obviamente, eu tive uma combinação de outros medicamentos, que eu não vou falar aqui, porque ali senão o povo vai na farmácia e vai começar a catar, e eu tive acompanhamento. E eu comecei o tratamento em agosto de 2020. Eu emagreci, acho que uns 12 quilos. Muito bom. E agora que eu voltei a engordar, agora engordei 4 quilos mais ou menos, mas eu já vou voltar, mas eu vou fazer um outro tratamento, que a gente estava até conversando numa outra clínica, enfim. Vou tentar uma outra parada para ver se dá certo, mas vai dar, porque eu fico vendo no Instagram, eu acho que o que eu vejo no Instagram acho que vai acontecer comigo, tá? Tô absorvendo essa energia. Mas eu tive um resultado muito bom com o Ozempic, muito bom mesmo. Só que aquilo, não sentia fome, eu me forçava a comer, às vezes eu comia, muito pouquinho, tomava uma vitamina, tomava um açaí, só porque, de fato, eu não sentia fome nenhuma. Eu poderia ficar, 24 horas sem comer. E tava muito de boa, assim. Lá na minha clínica, eu sempre trabalho em conjunto com um nutricionista, né? Sempre tem que ter uma reeducação alimentar junto ali. E sempre não aquela dieta pronta, sabe? O nutricionista tem que entender a hora que o paciente tem fome, o que ele gosta de comer e dar receitas mais saudáveis. Posso te interromper e fazer uma pergunta? Claro. Esse lance de comer de 3 em 3 horas, isso
hoje em dia ainda é eficaz, ainda é recomendado? Porque tem muita gente... Eu, por exemplo, eu não consigo. Eu sou o tipo de pessoa que não consegue comer de 3 em 3 horas. Eu não tenho. Meu organismo não suporta isso. Vai depender de pessoa para pessoa. Em cada pessoa você vai ter que usar uma estratégia diferente. Por exemplo, hoje fala muito de jejum intermitente. O jejum realmente é uma técnica milenar, né? Está descrito na Bíblia. Jesus praticou jejum, né? Então, assim, jejum intermitente pode ser eficaz para algumas pessoas, mas para outras pessoas, não. Se eu pego uma pessoa que está a semana toda comendo McDonald's, aí no domingo ela bate o peso na consciência, ela vai assim, amanhã eu vou mudar de vida, vou começar a fazer jejum intermitente. Será que antes não é o ideal eu começar a tratar do desequilíbrio que essa pessoa com certeza possui no intestino, que é um quadro que a gente chama de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins que vivem no intestino? Desinflamar esse paciente, corrigir o nível de estresse dele, melhorar a zona de descanso dele durante o sono, né? Se a pessoa acorda cansada, o sono tem que ser a primeira coisa que eu tenho que tratar para melhorar o cansaço dessa pessoa. Você tem ideia, Tuca? Para você eliminar, perder 1 quilo de gordura, você tem que gastar 7.000 calorias. Você tem um Garmin, eu também tenho um Garmin. Já fez atividade física, eu fico olhando no Garmin? Outro dia eu corri 8 quilômetros, eu fui olhar, gastei 300 calorias. Eu posso comer quase nada. Então, para eu queimar essas 7.000 calorias para conseguir eliminar 1 quilo de gordura, eu não dependo só da atividade física. A atividade física vai ajudar. Mas eu preciso do metabolismo saudável para que meu próprio corpo esteja gerando energia. Dentro das nossas células, dentro de cada célula do nosso corpo, existem estruturazinhas onde é formada energia para dentro das suas células, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias produzem energia na forma de ATP, que é adenosina trifosfato. Quanto mais ATP eu tenho, mais rápido é o meu metabolismo. E o meu corpo usa essa energia para apagar as outras células para elas trabalharem. Então, quando o meu organismo não está gerando energia, eu estou com metabolismo lento, eu estou fazendo um processo lento e crônico de surgimento de doença. Porque as minhas células não trabalhando bem, eu vou ter um efluxo de cálcio, uma entrada de um nutriente que eu não quero dentro da célula, e eu começo a ter muita morte celular. Com isso, o órgão para de funcionar tão bem. Então, a gente vê pessoas acumulando gordura no fígado, né, que a gente chama de esteatose hepática, que a pessoa acha assim, só uma gordurinha no fígado. Essa gordurinha no fígado, ela aumenta o risco de ter hipertensão, que é a pressão alta, ter diabetes e, inclusive, ter vários tipos de câncer, como câncer de pâncreas, câncer hepático, câncer de intestino. Então, a gente tem que cuidar do organismo como um todo. Lógico que emagrecer é legal, mas na natureza, emagrecimento não é um processo saudável. Se você vê um animal na natureza emagrecendo, você sabe que ele vai morrer. Você vê um elefante emagrecendo, ele se afasta logo do bando, que você sabe que ele vai morrer. Então, emagrecimento não necessariamente é saudável. Hoje tem muita gente tomando umas fórmulas aí, essas seca não sei o quê, esse veneno de rato, que a pessoa emagrece, mas fica mais doente. Você vê uma pessoa quando tem um câncer, a pessoa emagrece. A pessoa quando desenvolve diabetes tipo 1, ela emagrece. Isso não necessariamente quer dizer que ela está saudável. Então, tomar cuidado com essa questão de querer emagrecer a qualquer custo, sair tomando um monte de medicamento, que pode gerar efeitos colaterais, assim, irreversíveis, né? E tem Viu, aquela... meu amor? Eu não tô gordinho acima do peso, eu tô saudável demais. E tem aquela questão, que né, que as maravilha. pessoas acham, não, ela é magra, tá ótima. Magreza não é questão de estar saudável. Sim, não necessariamente. Não necessariamente. Mas Pergunta. essa galera, por exemplo, né, que aí também agora tá até uma linha, ontem até saiu no Instagram, teve alguém aí que ganhou um processo, que também tá essa linha agora. Era isso que eu ia perguntar. Então pergunta você, que é Não, coisa... não era da Thaís Carla, né? É, isso. Aí se então, der o hate, fica contigo. o que o Tuca e a gente pensou a mesma coisa. Olha, já estamos nesse naipe de sintonia. Que é a questão de romantizar a obesidade. E a obesidade não é tipo a minha, que se botar ali o MC, né, vai botar, Pois Tuca tá obeso. É a menina que, tipo assim, se ela sentar em qualquer móvel aqui dessa sala, ela vai quebrar, tá ligado? A obesidade é uma doença, você tem que ser Tipo, encarada essa como uma porta doença. aqui provavelmente ela não deve passar. O caso que o Tuca tava falando é que uma dançarina, eu acho que foi eu não sei, não lembro uma médica, não sei se ela era anestesista, se ela era alguma coisa no mundo da medicina, e ela viu uma entrevista da menina, dessa influenciadora, que é obesa, num podcast, meio que romantizando o fato dela ser, tipo, aquela coisa, tipo, aceitação de corpo e tal, mas eu acho que tem aí uma linha muito tênue entre aceitação e você romantizar, achar isso normal, essa questão de saúde, e ela processou a menina, a influenciadora, processou a médica, e a médica ganhou o processo. Porque, de fato, não Que é uma foi coisa... bom, porque eu tinha visto a entrevista dela, ela falando que hoje em dia ela tem uma receita, ela tem quase uma renda disso.
Ela deu em algum podcast. Foi esse podcast. Que ela falou que fica mó galera processando ela e ela vai só gordofobia. Ela tem um advogado de plantão, ela tem quase uma receita mensal disso. Muito bom. E aí agora ela parece que ela perdeu. O que eu, particularmente, na sua opinião, eu acho justo, porque assim... Assim, a obesidade é uma doença. E assim como você não vira para um diabético e fala assim, cara, é só você parar de ser diabético. Né? O diabético ele não escolhe ser diabético, ele desenvolveu uma doença. E a obesidade, a pessoa não escolhe ser obesa, ela desenvolve. Essa questão da aceitação corporal eu acho muito bacana. A gente tem que pensar que a saúde é um todo. Tem que pensar na saúde mental também. Eu tenho pacientes que, mesmo não sendo grandes obesas, por exemplo, não tem coragem de botar um biquíni para praia. Qual o problema dela botar um biquíni para praia? Ela tem que se aceitar, ela tem que querer ir para praia. Não importa o que os outros vão pensar. Ela tem que estar satisfeita com a composição corporal dela. Isso é bom para a saúde mental. Mas se ela não tiver... Bem. Mas se ela não tiver, ela tem que também tratar isso com um psicólogo, com um psiquiatra. Tem que ter uma questão da aceitação corporal. Mas, frisando, a obesidade é uma doença e existe tratamento, porque ela diminui a expectativa de vida. Uma criança que desenvolve obesidade, ela vai viver 10 anos a menos. Um adulto que desenvolve obesidade, ele está aumentando a chance dele ter um infarto, dele ter um AVC, dele ter diabetes, dele desenvolver um câncer, dele ser hipertenso. Então, a obesidade ela pode estar acarretando o surgimento de outras doenças. Deve ser tratada. Só não deve ser abordada na mídia como uma questão de bullying ou como uma questão de forçar a pessoa a seguir uma estética corporal. O diabético não fica falando, pô, coma mais doce também, que você ser diabético é maneirão. Pô, não é maneirão exato. ser diabético. Não, eu acho que assim... Não é maneirão você, não conseguir se locomover. Eu acho que é uma opção pessoa dela, normal. tá? Ela querer continuar com essa pegada, continuar com esse corpo, Pô, mas sabe? ficar vendendo pros outros Tudo bem, que mas é maneiro. aí é que tá. Eu acho Não é que maneiro. não é pra você Se eu não pegar. conseguir caber na cadeira de avião normal, entendeu? Sim, ela tem que buscar 90, tratamento. onde Mas vai. ela uma não pode ser motivação, né? discriminada por culpa Não, disso. discriminada não, mas é porque ela vende como se fosse maneiro. Não, eu isso, acho que a né? questão não foi nem... Eu acho que ela absorveu como uma discriminação, porém, Era um o conselho ponto de médico. vista da médica não era isso, sabe? Só que ontem a médica estava tão eufórica que eu falei assim, agora ela vai ser processada por difamação, porque ela começou a falar... Aí ela começou meio que com um ataque de gordofobia, sabe? Mas, assim, eu acho que no ponto de vista dela, sendo médica, por uma visão, né, Sim. de saúde, ela estava certa, gente. mas, Porque ela é muito, de fato, ela é muito Cara, obesa. todo mundo acha que o obeso, ele é obeso porque ele come muito e se exercita pouco. Cara, essa ideia tem que cair por terra, isso não existe, tá? Não é uma opção da pessoa, ela não escolhe aquilo. O que acontece é o quê? A obesidade, ela se desenvolve antes mesmo da pessoa ganhar 1 grama de peso, tá? Tem várias causas de obesidade, óbvio, mas a mais comum delas se dá por uma resistência a um hormônio chamado leptina. O que é essa leptina? As tuas células de gordura, todas, produzem esse hormônio chamado leptina, certo? Toda vez que você engorda, aumenta o número de células de gordura. Com isso, você tem mais leptina. Toda vez que essa leptina sobe no sangue, isso liga um trigger, um gatilho no cérebro, que faz com que você coma menos, porque essa leptina reduz o apetite, e ela acelera o teu metabolismo. Então, uma pessoa saudável, quando ela ganha 2 quilos de peso, naturalmente ela vai eliminar esses 2 quilos sem nem pensar, porque naturalmente ela vai ter menos apetite e naturalmente o metabolismo dela vai ficar mais rápido. Então ela vai voltar ao peso normal. O cérebro tem esse termostato. O que acontece é que tem muito mais coisa relacionada à obesidade. Por exemplo, se a pessoa está exposta a toxinas ambientais, poluição ambiente, substâncias que estão, por exemplo, em produtos plásticos, como bisfenol A, disruptores endócrinos estão presentes nas maquiagens, no desodorante, no produto de limpeza que a gente usa em casa. Ou seja, o negócio é muito mais além, É muito muito mais maior do que a complexo. gente imagina. E no meu caso, por exemplo, que é falta de vergonha na cara. Nem necessariamente, cara. Que você tá Não, utilizando falta de que não. vergonha na cara. Eu sou preguiçosa Bob, também. É Bob de madrugada, é açaí de meio litro com 3 granola e mel, É. é a barra Lite de 300 gramas. toma refrigerante? Entendeu? Não tem essas histórias pra contar. É falta Toma. de vergonha na cara. É acordar, botar a roupa pra fazer aquele exercíciozinho, aí fica com a roupa, vai pra um lado, vai pro outro, exercíciozinho, não sai. Não, mas aí entra o médico para te ajudar a tirar essa vontade de comer essas coisas. Existem medicamentos que vão te auxiliar nisso, te dar mais energia, fazer você dormir no horário correto, É dar uma roubadinha no diminuir o jogo, né? estresse. dar você uma vai no roubadinha médico no pra dar uma jogo, roubadinha. né? O exercício e O atividade negócio é, física não por vai. exemplo, eu acho que eu como muito errado, porque eu não como muito. Eu posso te dar certeza que você não acha, que com Eu certeza como você muito come errado. E assim, eu tenho um problema É igual a mim. de sono muito bizarro. Eu durmo tarde todos os dias, Bruno. Ainda mais agora com o Big Brother, então, ó. E você não tem a desculpa Calma. que eu e ele Pô, temos. bota no Globoplay, assiste no replay depois. Não, mas eu tenho o Globoplay e fico vendo o tempo. Ao vivo?
Ah, eu não tenho essa E paciência. senão, e ela mas não legal, tem. admiro quem é fã, mas eu não tenho Ela essa não tem a paciência. desculpa que a gente tem, né? Ela é zero bacuri. A gente Zero ainda tem a desculpa bacuri, que são zero dois bacuri, bacuri de cada zero, lado. zero. Mas assim, eu, tipo, não bebo refrigerante, eu detesto cerveja. Eu bebo, tipo, uma vez ou outra. Mas assim, eu tenho um problema chamado macarrão, sabe? Macarrão acaba com a minha vida. Você já come macarrão todos os dias, sabe? Então eu acho que quer dizer, eu como muito errado. Eu como pouco, mas como errado, entendeu? E aí... A ideia é o quê? sempre Se choro. você com a motivação não consegue mudar a alimentação, a gente tem que entender que às vezes tem um déficit neurofuncional ali, é falta de algum neurotransmissor. Provavelmente, eu não vou ficar fazendo diagnóstico aqui, que aqui não é um lugar para isso, mas parece que é um déficit de dopamina. Como eu estava te falando, que é um hormônio responsável, um neurotransmissor É esse aqui? pelo Esse aqui prazer. cura? Vai dar compulsão Tira, para gente. alimento rico em carboidrato e salgado. Normalmente, quando a pessoa que tem falta de dopamina, ela vai procurar um alimento doce, ela vai num alimento doce rico em gordura também, tipo sorvete, né? Ih, não biscoito amo. recheado. Gente, eu não amo nada disso. Eu sou muito mais salgado. Mas às vezes dá um surto assim, eu preciso comer um doce agora, sabe? Eu fico desesperada e não tem... Para você vale a pena entrar com um medicamento dessa linha, vendo teus exames. Eu amo, pra mas, te gente, eu ajudar amo medicamento, a eu reduzir confesso. o Eu acho que a apetite. minha vida só resolve com esse negócio aí, com o Ozempic na barriga. É isso. Cara, mas o segredo, assim, pra quem tá em casa assistindo aí, um pulo do gato, assim, lógico que eu não vou dar uma dica que vai funcionar pra todo mundo, que não existe. Mas se a pessoa aumentar a ingesta de fibra, comer mais legume, vegetal, aveia, essas fibras alimentares, elas diminuem a inflamação, principalmente no intestino, reduz essa resistência à leptina que está associada à obesidade e diminui o apetite. Então facilita o emagrecimento da pessoa, além de deixar a pessoa mais saciada. Por exemplo, se eu vou consumir 500 calorias desse achocolatado ali, é isso daqui. Agora eu vou consumir 500 calorias de brócolis. É isso daqui. O que vai me deixar mais cheio por mais tempo? A outra coisa que eu quero perguntar, já que a gente está falando de doce, essa diferença aí, adoçante, estévia, xilitol, açúcar mascavo, açúcar fit, algum deles de fato é saudável? Sim, sim. O stevia é legal, é saudável, mas algumas pessoas podem ter alguma intolerância a nível intestinal. O que eu mais gosto é o eritritol. O eritritol ele é menos calórico, ele não causa alergia alimentar, ele não irrita a mucosa gástrica. Existem alguns adoçantes, como por exemplo o aspartame, que alguns estudos mostram que aumenta o risco de ter alguma doença degenerativa cerebral, gosto é muito Alzheimer, ruim. Parkinson. O gosto de aspartame é muito ruim. Dizem que o aspartame, não sei se de O fato isso xilitol faz mais mal. Faz tão mal quanto o açúcar, isso é real? Males diferentes, mas aumenta a chance de doenças E neurodegenerativas. esses açúcares mais acessíveis? Porque a gente sabe que açúcar de dieta, tudo, né, que envolve dieta, Sim. assim, é tudo muito mais caro. Mas esse fit, mascavo, orgânico, tudo açúcar do mesmo saco. É açúcar também. Não vai ser refinado, não vai estar tão contaminado. Mas é açúcar. Qual que Mas você vai falou contribuir aí, com que é a primo obesidade. do xilitol? O quê? Eritritol. É um primo do xilitol. É um parente próximo. E ele também, o xilitol, a parada é que, tudo que tem xilitol, me dá fermentação que à então, noite, fica igual eletrônico. Esquece. Então, você tem intolerância, aí você tinha que ir para outro. A minha dica é, se o alimento não for doce naturalmente, talvez você não goste daquele alimento. Por exemplo, café é uma bebida amarga. Por isso que eu gosto de chocolate. Eu nunca preciso botar açúcar. Ele vem naturalmente bom. Café é amargo. Você não vê uma bebida amarga, por exemplo, é o chimarrão. Você não vê um gaúcho botando açúcar no chimarrão. Então você não vai botar açúcar no café, porque é uma bebida amarga. Se você não gosta do fato dela ser amarga, você tem que beber outra coisa. Café é uma bebida amarga. Vou me alimentar de banana com aveia, gente. é Banana com aveia de ótimo. manhã, banana com aveia à tarde, banana com aveia... Fibra A carboidrato, dieta ótimo. da banana com Cara aveia. que toma Não, café. todo dia não. Cara que toma café sem açúcar, eu costumo dizer porque a vida já tá muito doce. Então a alimentação tá muito boa. Cara, mas teve uma época que eu tomava sem açúcar, só que eu regredi. Eu comecei a tomar café tem 1 ano, então eu ainda tô naquela fase que... Nossa, só isso? Eu não tomava de Sabe- nenhum. Eu não Mas sou você de muito sabe- café também não, sabia? Eu não gosto de bebida quente, não. Mas você sabe onde eu Tomo uns comecei a tomar 3 café vezes por ano. bem? Na emissora, tá? Aqui. Comecei a tomar café aqui na rádio, direto. Agora, meu filho, tô até trocando a cafeteira lá de casa. É porque chegava aqui pra gravar 4 horas, sempre na ressaca, pra dar aquela... Mentira, gente, eu nem Abrir o olho, Olha, tá? cara, Ela falou que não olha bebe? só. Não, ela falou que não bebe cerveja, mas 51 você precisa ver o que faz. filho. Não, assim, eu gosto Sério, de bota saquê, 51 ou de pituzinha, Pega a então ela garrafinha, sempre deixa eu tinha na Cara, o Acabou. bolsa. pior porre da minha Pituzinha vida sempre foi tinha. um porre de pitu com guaraná. Gente, eu pensei que eu tivesse morrido, que eu juro por Deus. Nossa senhora, você Nunca pediu, né? mais- Pitu com guaraná? Nossa Nunca mais senhora. faço. Mas eu era jovem, né? Agora, se eu tomo isso, de fato, eu vou morrer. Tinha 30, eu tomei. Lá na fazenda. Pitu? Pitu.
Eu não comecei nela. Uma fazenda orna. Eu não comecei nela, mas depois que tudo fechou, tava aberto só o bar. Nossa, muito fazenda mesmo. Aí eu parei lá. Desce uma pitu aí. Desce uma pituzinha aí. Não, pituzinha é boa. Mas te falar, mesmo assim, a ressaca é menos pior do que sair aqui beber nessas boates. Que essas falsificada, né? falsas. Meu irmão, esquece. Não é ressaca, é semi-morte essas boates. Não, e é perigoso, né? Fazer até uma falência hepática. Você não sabe o que estão botando ali, né? Não, é muito bizarro. É enjoo, aí você fica com fome, aí você pede o iFood. Aí, tipo, na hora que tá 15 minutos pra chegar, você fica embrulhado. Cara, aí é sono, aí você não consegue dormir. Vai. Eu não vou falar porque eu tenho medo de ser processado pela marca. Vocês cara. olham Mas sabe esse aplicativo aí que você falou o já nome? injustiçaram o McDonald's. Deus inventou o endócrino e o nutricionista pra ajudar a gente a emagrecer. Aí veio. Aí o diabo, com raiva e com inveja, inventou esse aplicativo de entrega. Porque ele faz uma bomba, assim, você pode pedir uma entrada de um restaurante, o prato principal do outro e uma sobremesa do outro. Que é uma bomba calórica que não tem restaurante nenhum, entendeu? Tipo assim, vou pedir a entrada do Pizza Hut, o prato principal do Outback e a sobremesa do McDonald's. Desculpa, gente, isso aí... Quem é essa pessoa que consegue comer isso aí tudo? Cara, você não, tem mas pessoal... Mas é uma Vamos pegar o telefone aqui e pegar o histórico do iFood pra ver o que você comeu aí. Eu como no iFood... Tem muita pizza, mas assim, outra coisa. Não, é um caos. O meu iFood tem... É um caos. Tem pizza, mas eu nem amo pizza. Te fazer uma pergunta. Não, você falou o iFood que você... tem um negócio de notificação que parece que só aparece na hora que você tá com fome, né? Toda hora. Vai o sushi hoje? Hoje é dia de pizza. Mas o meu agora Acaba com o nosso trabalho. tá parecendo mais de mercado. A última coisa que eu comi pedindo iFood foi um galeto. É sério, foi um galeto. Tem muito Bob's. Que é onde eu tô morando, não tem McDonald's. Não, mas olha que o meu tem saudável, ó. Tem delírio... Tem esfirra. Calma aí, delírio. Mas não, mas o resto... O que ela pediu do delírio, né? Pois é. O delírio é mó enganação. Sanduíche e rosbife. Ou então barbosinha, que é aquela salada de aipim com carne... Aipim com carne seca. Super saudável. Gente, mas Bruno, você falou que você sempre atende, né? Você gosta de fazer um trabalho junto com o nutricionista. Né? E você também é nutrólogo. Qual a diferença de nutricionista para nutrólogo? O nutricionista, a formação ele é mais longa. Então, o curso todo de formação, ele tem 4 anos, pelo menos, de estudo daquilo e depois pós-graduações. O nutrólogo, ele vai agir mais em ambiente hospitalar. Ele pode prescrever dieta, qualquer médico pode prescrever dieta. Porque existe uma briga aí. Pelo Conselho dos Nutricionistas, pelo Conselho Federal de Nutrição, a prescrição de dieta é algo exclusivo do nutricionista. Mas pelo Conselho Federal de Medicina permite que o médico prescreva dieta. Então fica uma briga entre essas duas categorias. Eu não entro nessa briga. Eu boto uma pessoa que é mais capacitada do que eu, no caso, o nutricionista. O nutrólogo, ele está mais apto para atuar, por exemplo, a nível do paciente internado. Mais do que o nutricionista? Tão quanto. O paciente teve um acidente de carro, teve um traumatismo craniano, está em coma, internado. Mas ele está fazendo alimentação por via de sonda. Você tem que calcular a quantidade de caloria que essa pessoa tem que ingerir. Senão ela vai fazer uma perda de massa muscular importantíssima e pode vir até a óbito. Então esse cálculo para fazer essa dieta parenteral é super importante, é mega complexo. Então o nutrólogo vai estar bem próprio para atuar nisso. E o nutricionista ele vai estar mais nessa parte de prescrição ambulatorial, de consultório, né, de pacientes doentes, mas que queiram ajustar, por exemplo, paciente com diabetes, com paciente com hipertensão, mas ambos podem prescrever. O que eu vejo é que tem alguns colegas que prescrevem, tanto o nutricionista como o médico, que prescreve assim, tira da gaveta uma dieta pronta e entrega para a pessoa. Isso eu estou totalmente contra. A dieta tem que ser individualizada. Pronto, aí ele vai só riscando. Tira isso, deixa esses itens, tira esse. Tem que ser uma coisa individualizada, dar as receitinhas gostosas. A alimentação é um prazer. Historicamente, a alimentação foi um prazer. Antigamente, as pessoas sentavam ao redor da fogueira para comer, para se reunir. Né? Hoje, as pessoas juntam ali. Tem uma festa na tua casa, você monta aquela sala maneira. Vai todo mundo para onde? Para a cozinha, ficar conversando ali, porque é onde está a comida. Então, a gente tem geneticamente programado para isso. Mas a comida tem que ser prazerosa, tem que ser divertida e saudável, né? Desculpa, mais uma vez. A prescrição de remédios, o nutricionista, por exemplo, para prescrever o Ozempic, né? Vamos supor. Nutrólogo, no caso. Nutrólogo pode. Qualquer médico. Qualquer médico. O nutricionista também pode? Não. Nutrólogo é uma especialização de médico? Nutrólogo é uma especialidade médica. Então é isso que eu queria saber. Você tem que primeiro fazer medicina. E aí depois você faz uma especialização e vira nutrólogo. Nutrologia. Nutricionista já é uma faculdade de nutricionista. Uma faculdade. Mas o que eu perguntei era entre o nutrólogo e o nutricionista, ou o nutrólogo que pode fazer as prescrições de remédio. O nutricionista não pode, é isso? De fitoterápico, o nutricionista pode. Mas esses aí de receita, que receita amarela, receita verde, azul, aí é nutrólogo. Fazer a pergunta, você falou, né, nutrólogo fica alimentando... O médico em geral pode prescrever.
Não tem essa Mas limitação de categoria do que um médico pode prescrever, não. Lógico que a pessoa, por bom senso, ela vai prescrever aquilo que ela tem domínio e tem capacidade de fazer, né? Não vai você um remédio de cardiologista, né? Se eu tiver domínio sobre aquilo, sim, mas se eu não tiver, eu não vou passar, porque eu vou botar a vida da pessoa em risco. Se eu errar uma dose, né? Ou indicar de maneira errada. Tem que pensar também, se o paciente estiver tomando outro medicamento e os dois não puderem ser administrados Conflitarem. juntos. Entendi. Né? Então, Sabe o que eu queria saber, já que a gente falou de Big Brother e tal? Esse lance de prova de resistência, né? A pessoa fica sem fazer xixi, sem comer, prende, né? O que mal isso faz, gente? Qual é o teu ponto de vista nisso? Tudo assim, errado. Ali eles assinaram um contrato. Né? No contrato eles estão se expondo a um risco. Né? Então eles toparam aquilo ali. Para uma pessoa fazer aquilo em casa saudável, não, ela pode vir se machucar, pode ficar desidratada, né? É uma prova extenuante, o nome é prova de resistência. Eles estão ali, eles assinaram um contratinho. É igual largados e pelados, né? Topa Tem tudo seus pela riscos fome. também, né? Exato. Tudo vai ter um risco, né? Então eles topam. Gente, ficar prendendo xixi. Você falou de Cara, eu alimentação. tenho certeza que muitos fazem ali e ninguém percebe, tá? Por exemplo, teve uma prova de resistência que tinha uma ducha d'água. Se eu tivesse ali apertado para ganhar um dinheiro... Na hora da ducha d'água tu ia, né? Ia ficar quietinho, só no mussuru, né? Quem Falar nunca nada. foi na praia no Rio de Janeiro ver a pessoa tomando banho naquele chuveirinho que tem na praia? A pessoa ficando uns 5 minutinhos debaixo do chuveiro. Você acha que ela tá fazendo o quê ali? Tá fazendo xixi ali sem ninguém perceber. Aliviando a cervejinha. E ainda mais nessa primeira que teve agora, a primeira prova, era a galera toda amontoada e tinha Tanto é que ducha, teve tá? um que fez xixi e eles só souberam porque ele se denunciou depois É, ao vivo. aham. Mas foi um cowboy, né? Foi o cowboy. É. Não tá vendo, mas tá por dentro, né? Pô, minha mulher é viciada. Tá vendo? Minha mulher é viciada, ela sempre assiste tudo. Na minha Aí também o tá companheiro vendo, fica cara. ali do Também, lado, dá uma gente. risada. Até porque está cobrindo legal, para o legal. nosso holofote, então, né? Ah, a desculpa é essa? Não, tá cobrindo por aqui pro holofote. Gente, eu amo. Falei que é isso, meu emprego dos sonhos, hein? O cara tá Ô, recebendo pra Flávia, ver se você Big quiser Brother. alguma informação, caso você, sei lá, Sofia demande um pouquinho de você, Antônio, me manda mensagem que eu te atualizo lá aqui, gente. E te fazer uma pergunta muito louca, mas que, pô, veio aqui na minha cabeça tudo que a gente tá falando. Falando, né, nutrólogo alimenta, pô, a pessoa ali balanceada, né, pelo soro, pra não morrer, pra não perder massa muscular. Já existiu algum caso de uma pessoa que tava tão gorda a ponto de morrer, que teve que, meu irmão, botar ela pra dormir, pra dar alimentar dela pelo soro, pra desinchar um pouquinho? Não, Caraca, não existe, não, tu né? Tu viu isso em algum programa do Discovery, eu sei. Ah, pô, não sei, Eu sei, pô. viu? Não sei, Discovery. porque, tipo assim, a pessoa Aquele vai dizer, quilos nunca vi. mortais. Porque, assim, Viu é o que quilos você- mortais, tá perguntando. Ah, sim, Porque você fala, tipo assim, tem risco por risco, né? Você falou, né? Assim, obesidade é a doença, né? Às vezes é um remédio, né? Tudo tem um Não, pró e um contra. Você dá Às uma vezes- pessoa pra ela parar de comer, eu nunca vi. Eu acho que é até antiético. Não. O que a gente pode fazer, às vezes, vai o cirurgião bariátrico lá, fazer uma cirurgia bariátrica, Pô, mas colocar um naqueles balão quilos mortais não dá nem intragástrico. pra Eu operar. sabia que ele tava vendo quilos mortais, gente. Sabia. Pô, que isso? Aquilo ali eu juro, fico muito Deixa assustado. eu te falar, você sabe que eu tenho Tipo, a pessoa streaming. tem que sair às vezes por guindaste, mano. Eu tenho Então, se eu streaming falar do doença, Discovery, cara, a gente. pessoa não Tem consegue que parar saber. de comer. Não é falta de força de vontade, não Cara, não existe se isso, ela mexe. não consegue. Tipo, você vê ela no quarto, assim, Não, pessoa em cima da cama, tipo, igual o diabo, assim, E mano, a não sei roupa? se mexer, A roupa, mano. que não tem roupa, né? Você joga um pano em cima da pessoa. Cara, todo mundo aqui já teve vontade de comer alguma coisa específica em algum momento da vida. Por exemplo, você tá morrendo de vontade de comer esse M&M ali. Aí eu como. Cara, o que vai passar essa vontade? Comer ele. Não tem nada. Você não pode fazer nada. É uma vontade insuportável. Tem gente que fica mal-humorado, tem dor de cabeça, tem tontura enquanto não comer. Então tem que entender que não é uma escolha da pessoa. É meio que inconsciente. Quantas vezes você já comprou alguma coisa na internet que você não precisava? Foi aquela propaganda, acabou comprando por impulso? Claro. Então, eles usam gatilhos mentais pra aquilo. Semanalmente, porque eu Vivia não a tô rainha podendo, do Shopee. não. Shopee não, qual é a nova? Não, agora... Shane. Sabe que eu agora descobri que o AliExpress tá chegando muito rápido. Chegou, tipo, em 10 dias. Mas eu comprei uma coisa que eu, de fato, tava precisando. E ainda tá aquele negócio, às vezes dá sorte de chegar, às vezes fica agarrado. É aquele negócio assim, aquele Nunca tive pendurador de problema. prato diferente, assim. Tipo, vende Nunca as tive coisas que você problema de precisa. ficar preso na alfândega, não. Cara, eu comprei um negócio no Ali e chegou em 10 dias. Eu achei muito rápido. Mas coisa de É, valor dele baixo. fica porque ele tá comprando aquelas verdinhas lá. Foi 200, eu gastei no Ali 220 reais. Não, mas negócio é de carro, pô, ele mexe fica agarrado. Tristão. Cara, meu suplemento. Suplemento é fogo, cara. Eu acho um absurdo taxar suplemento quando ele não vende aqui. Ah, gente, Sabe, eles você estão precisa taxando as pessoas certas, as pessoas que podem pagar. Eu não posso pagar taxa, não. Vai ficar lá preso. Eu também acho eu igual o compro carro. suplemento taxa. Todos os meus suplementos taxa. Igual o carro, eu acho absurdo. Taxar os carros quando eles não vendem aqui. É porque assim, se você tá deixando de comprar uma coisa nacional para comprar importada, essa maneira de você favorecer a indústria daqui. Mas uma coisa que não tem aqui, Não tem um carro bom nacional.
A gente já saiu tem. a gente já saiu da medicina preventiva Não, agora para tá produzindo. AliExpress, para taxa da alfândega. E aí, outra pergunta que eu ia emendar, que você falou do nutricionista pro nutrólogo, eu também sempre fui muito curioso. A diferença do endócrino pro orto. Tem nada a ver, mas na cabeça dos outros tem. A ortomolecular não é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Tá? Mas é uma área... Tem que ser médico também, né? Tem que ser médico, é uma área da medicina que muitas pessoas muito famosas e bons médicos atuam. Mas não é uma especialidade médica ainda reconhecida, até o meu conhecimento. Não sei se recentemente foi reconhecida, ainda não é uma especialidade médica reconhecida, isso. E o endócrino? Não tem RQE, o endócrino tem, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? Você não precisa ser médico, então, para ser orto? Não, precisa ser médico. Precisa ser médico, mas não tem especialidade reconhecida. São cursos, você vai fazer um curso, você vai ter um diploma, mas você não vai ter um registro de especialista lá emitido pelo Conselho Federal. Mas a função... CRO, Conselho Regional de Ortomolecular. Chama RQE, né? O título de especialista, a sigla é RQE. Né? Ele é emitido para a pessoa uma vez que ela termina aquela especialização e ela faz uma prova daquela sociedade médica, entendeu? Para ser dado o título CRO de médico só mesmo, é o primeiro. CRM é de médico, CRO de dentista. Mas a função é similar? É assim, o destino final do endócrino? O endócrino vai tratar muito mais assim, doenças metabólicas, obesidade, hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, síndrome de Cushing, várias doenças. Também a obesidade. O ortomolecular, ele pode tratar essas doenças, assim como qualquer médico pode prescrever qualquer remédio, mas ele vai basear-se mais na medicina ortomolecular, com nutrientes, fitoterápicos, minerais, tentar estabelecer um equilíbrio a nível celular, assim. O pessoal do Conselho Federal de Medicina não gosta muito do ortomolecular, não. Bate no pé dos caras direto. Eu não tenho absolutamente nada contra, porque eu tenho visto excelentes resultados de alguns colegas, entendeu? Entendi. Sei que você, né, atende aí muita gente famosa e com certeza atende aí uma galera que vai pra avenida. Sim. Como é que é aí, assim, quando chega essa época, o preparo físico pra galera dar uma secada? O que em geral, assim... Claro que, como você falou, de pessoa para pessoa, entendendo a deficiência, o déficit, não qual medicamento, né, por receita pra galera de casa. Sim. Mas o que, em geral, a galera busca nessa época aí, nessa reta final? O consultório, assim, dá briga na agenda, assim, de ficar muito cheio, ficar uma fila de espera muito longa, em 3 épocas do ano, assim, final do ano, pré-carnaval e verão europeu. Chique. Peraí que eu vou me preparar aqui pro meu verão europeu. Tô aqui, rapidinho. Tem esse nicho de paciente, que é o galera do verão europeu. Tá nem aí pro carnaval. Gente. E aí, perto do verão europeu, vai. Chiquérrimo. A maioria das minhas pacientes que são famosas e vão desfilar e tudo, elas são mais disciplinadas, a gente está fazendo um acompanhamento de longo prazo, então agora é a hora só de fazer aquela lapidada, só ajustar, mudar um pouquinho, orientar junto com o educador físico o treino, melhorar algum suplemento, dar uma desinchada se ela estiver acumulando líquido e tal, que é só para dar aquela lapidada, porque na avenida é igual o palco do fisiculturismo, né? O corpo de avenida não é um corpo para você encontrar facilmente na rua. Porque se fosse, ele não ia chamar atenção na avenida ali no desfile. Né? Então a gente faz essa estratégia ali em cima. Agora, quando o paciente chega em cima da hora, assim, querendo perder 20 quilos até o carnaval, quanto tempo, mais ou menos, de antecedência começa a te procurar? As pessoas as meninas do carnaval, a galera do carnaval? Às vezes até com 1 ano. Vai depender de quanto tempo a pessoa tem. Ou seja, sai do desfile e já começa a preparar para o outro. Então agora, por exemplo, tá na fase de agenda explodida, né? Agora tá agenda explodida. Carnaval. Graças a Deus. Já tá quase... Já deve estar terminando, assim, né? Melhor de tudo é ser amigo do doutor. Você consegue sempre aquela furadinha, cara. O dia a agenda acaba às 8, aí você chega ali 8h30. Ô, Bruno, deixa eu te fazer. Tem uma certa relação com isso. Não, mas eu sempre consigo fazer isso com os amigos mesmo, porque depois que eu sou pai de 2 filhos, assim como o Tuca também. Só que ele tem um casalzinho, eu tenho 2 meninos. E desde que eu fui pai, eu estruturei a minha vida para poder ter o tempo com eles e ter o meu horário de trabalho. Porque meus pais eram médicos e eu não via meus pais nunca, assim. Eu acordava, meus pais já tinham saído, eu dormia, eles não tinham chegado. Então eu falei que para os meus filhos eu não queria isso. Então eu organizei minha vida nesse sentido. Então, claro que eu vou dar prioridade para trabalhar naquele horário, mas quando é um caso de emergência, algum amigo, aí eu abdico um pouquinho de tempo com as crianças e vou trabalhar e atender e sempre tá tudo certo. Ô, Bruno, eu queria saber sobre o tal mito, ou não mito, chip da beleza. Funciona? Eu já coloquei e não adiantou porca nenhuma.
tá? E aí, quando eu fui à médica, ela disse que, na verdade, eu deveria ter... Eu não me lembro bem, mas alguma coisa tipo... Eu tinha que ter emagrecido primeiro e depois ter colocado o chip... Fala aí desse negócio aí, desse trem. Funciona, não funciona? E Vale tem a um pena, não vale a só pena? pra acrescentar, também, eu sei porque minha esposa estava vendo aí, pesquisando e tal, que ela não tá querendo mais um cabeçudinho, eu tô querendo, então aí, porra, ela sabe que a pílula eu posso jogar fora, para que botar a pílula eu não tenho o que fazer, tá ligado? Aí tem com hormônio, sem hormônio, então assim, só pra complementar aí as diferenças Então, aí. eu vou explicar. Eu vou arrumar briga O que com um monte, que é? eu vou arrumar briga com um monte de amigo médico. Mas assim que é bom, que aí Não, gente, É, até os polêmica. médicos, Aí é só pra explode. gente né, esclarecer aqui algumas coisas. Eu não gosto, tá? Principalmente do nome, que não é chip e não é da beleza. Ninguém vai colocar aquilo, vai ficar mais bonito. E não é um chip, é um tratamento com hormônio. E tratamento com hormônio sempre pode ser perigoso, tem que ser muito bem pensado, muito bem indicado. Como eu falei lá no começo da nossa conversa aqui, não existe remédio ruim e remédio bom. Existe remédio bem indicado e remédio mal indicado. Desconfie de uma coisa que falam que serve para todo mundo. Tá? Esse negócio de falar assim, quer resolver tal coisa? Faça isso. Não vai resolver o problema de todo mundo. Quem está abordando dessa maneira está querendo like, curtida, visualização, que não funciona. O tratamento tem que ser individualizado. O remédio para você pode ser um veneno para ele. Tá? Então, assim, chip da beleza não é um chip. Chip é coisa que a gente coloca na parede de celular e não deixa ninguém mais bonito. O que eles colocam nesse chip da beleza? Eles fazem a associação de 2 hormônios. Um é a testosterona, todo mundo conhece, é um hormônio que o homem produz muito mais que a mulher, mas não é um hormônio exclusivamente masculino. A mulher fabrica também uma quantidade de testosterona. Tá? E o outro é a gestrinona. A gestrinona é uma variante da progesterona, uma progestágena. Qual é a indicação da gestrinona? Para mulheres que, por exemplo, sangram muito no período menstrual por culpa de uma doença chamada endometriose. Essa doença, quanto mais vezes essa mulher menstruar, mais ela progride. E ela pode sair ali do útero e progredir para a cavidade abdominal e para o intestino. Na verdade, você pode ter endometriose no ombro, até no olho. Ela pode ir para qualquer lugar. Então, a gestrinona, teoricamente, é para aquela mulher que tem endometriose. Qual é a vantagem da gestrinona com objetivo estético? É porque ela diminui o SHBG, que é uma globulina que diminui a ação da testosterona. Então, com isso, ela melhora ainda mais a ação da testosterona. E eles botam testosterona junto, então dá uma dose cavalar de testosterona. Só que a galera está usando doses muito altas, e às vezes até sem fazer exame antes nesse paciente. Então, essas pacientes estão tendo efeitos colaterais que toda paciente vai ter de muita testosterona, que é efeitos de virilização. Então, a pessoa pode ficar inchada, ter uma retenção hídrica e aumentar o volume, pode ter queda de cabelo, pode ter muita acne, pode ter uma virilização da face com aumento do nariz, aumento do queixo, pode ter um aumento da parte íntima do clitóris, tá? Muita acne, espinha. Já rolou Então, assim, hoje estão vendendo igual água, tem muito médico colocando sem nem fazer exame, que é um absurdo, assim. Você pode estar gerando um problema para a Deixa vida com esse daquela pessoa. processo todo também, no final, ela acabar gostando do mesmo que eu gosto ou não? Porque, porra, cresceu o negócio, o rosto pá e tal. Falei, cara, será que vai que no final também tava gostando do que eu gosto? Não, essa parte de opção sexual é uma escolha da pessoa independente do hormônio, né? Outras questões, são outros hormônios que a pessoa toma aí, no caso. Mas você vê na hora, né? A voz também, não tem? A voz muda na hora. Minha esposa tá no Instagram vendo stories, eu reconheço de longe só pela voz quem tá usando, entendeu? Então, assim, tem que ser muito bem indicado. Eu não gosto dessa combinação, tanto é que raras as pacientes que fazem no consultório, só quando realmente tem uma indicação clínica, né? Como é que funciona? Faz um cortezinho na pele e coloca esse implante por um aparelho que é como se fosse um canudinho, uma cânula. É uma cânulazinha, né? Que entra lá na hipoderme. É bem de boa, assim, não dói. É uma camada profunda de gordura. Se a paciente já estiver acima do peso, quando ela colocar essa quantidade toda de hormônio, ela vai ganhar massa muscular. E essa massa muscular vai acabar empurrando a massa de gordura para fora. Então, você vai dar uma aparência de estar maior Ou seja, ainda. foi o que aconteceu comigo, deu tudo errado. Como é que é? Tudo um sonho, o sonho deu errado, esqueci. E aí pode dar espinha pra caramba, queda de cabelo, virilização excessiva, alterar a voz. Eu botei um desse uma época, uns 10 anos atrás. Da beleza também? Não. Não funcionou não, hein, cara? Não tá mais bonito, não. Não funcionou, cara. Tô brincando, porra, achei que eu ia acordar no dia seguinte igual o Brad Pitt, jogando aquele cabelinho que é assim e tal. Virou no Brad Pitt e acertou no Luva de Pedreiro. Pô, ficou uma merda. Que isso, esse é o meu hate do Luva de Pedreiro. Cara, tão bonito. O cara é galãzão. Agora, eu botei isso e, porra, o meu corpo rejeitou, mano.
Eu fui viajar pra esquiar, fiquei 1 mês e meio fora. Expeliu? E aí, porra, tinha aquele Eu curativozinho. tô vendo ali, pelo caso dele, ele botou no bumbum, né? Botou no glúteo. E aí ficou... Ele tá assim, Não, né? porque Aqui, foi ó. aqui. E aí ficou, mano, saindo as bolinhas. Só Sim. que no início, como não cicatrizou, eu achei que era pus. Essa parte que tiver nojo, para de escutar. E aí ficou tipo assim, aí era aquele pus, no final eu falei, pô, esse pus tá grosso. Aí um dia eu peguei, né, pô, joguei um álcoolzinho na gazezinha, que eu Saiu fechava. o implante Aí com eu vi tudo. uma bolinha, eu falei, cacete, porra, não virei, porra, galinha, né, pra tá botando ovinho. Aí eu liguei pro médico e tal, aí era tipo uma canulazinha que tem umas bolinhas, parece uma homeopatia dentro, né? Isso. Assim, que aí E vai aí tava soltando. saindo. E aí tava saindo, eu tava viajando, tive que esperar 1 mês e pouco, aquele negócio aqui aberto, tá ligado? Ó, eu não conheço médico, não vou criticar aqui que é antiético. Mas o que a gente faz? Homem a gente não coloca no glúteo, não coloca no bumbum, tá? Primeiro, que o homem não tem a gordura que a mulher tem no bumbum, por culpa da quantidade de estrogênio que a mulher tem, pra proteger, né? E o homem usa muito mais a musculatura do bumbum. Então, qualquer força que ele fizer, pela camada de gordura que é pequena ali, ele vai jogar aquele implante pra fora. Muito mais? O homem, a gente coloca aqui, no flanco, aqui, nessa Por que que o gordurinha homem usa lateral. muito mais o bumbum do que... Pela ativação muscular, o homem tem mais testosterona. A testosterona ela fortalece principalmente o músculo do quadríceps, da coxa, do glúteo e do trapézio. Então, você quer conhecer uma pessoa que está tomando muita testosterona, você vai ver que o trapézio dela é muito desenvolvido, o glúteo e o quadríceps é muito desenvolvido. Você quer ver uma mulher que está tomando anabolizante em excesso? Só olhar o trapézio. O trapézio não vai estar desenvolvido se não tiver muita testosterona. Tá analisando Juanzinho ali, né? Juanzinho ali. Ali, Ele ó, tá só ri, vermelho, né? tá Ele vermelho. só ri. Tá vermelho, testa com acne, trapézio tá embaixo da orelha. tudo Isso é um caso típico de excesso. Tá aumentando a Isso é um entrada caso aqui, né? típico de excesso de testosterona ali, ó. Olha lá, entrada mesmo, olha lá, acne, Juanzinho. entrada e aqui, ó, É. trapézio. É igual um Já tem a triângulo. entrada e a sala de estar. Juan. Você é a personificação de toda a descrição aqui feita. Aí, Só ri. no teu caso aí, que Que- provavelmente foi erro, botou no lugar errado e não deu ponto. Porque o ponto serve para segurar. Muito médico coloca um band-aid só para aproximar a pele. Isso. Eu, quando coloco nas pacientes, eu sempre dou um pontinho de sutura. Exatamente para isso, para a pele cicatrizar. Se você deixa um buraco aberto e faz força, vai sair igual um tubo de pasta de dente. E tem que avisar. Não era para você poder, 10 dias depois, esquiar, né? Fazer força, né? Pediu, né? É. O bom é que se doeu ali, furou, você caía de bumbum na neve ali, já tá no gelo, já é Não, anti-inflamatório. tranquilo. Não, porque não doeu, não. E aí, por exemplo, o masculino é o quê? Em geral, que se bota. Tem um padrão também ou não? É Não, combinação? sempre individualizado, assim. Em homem a gente pode colocar testosterona, tem DHA, mas eu não uso. Normalmente eu uso assim. Reposição de testosterona a gente normalmente não faz no homem na tua idade, a gente faz no homem idoso. Se você, novo assim, tá com falta de testosterona, antes de te dar testosterona, eu tenho que pensar por que você tá com a testosterona baixa. Então, eu tô. Que por não é exemplo, normal 300 uma e pessoa tal, baixa. aí tem que ver os exames. Tem que ver os 300 exames. e pouco pra minha idade é baixo. É baixo, tem estranhos sexuais têm testosterona muito maior do que você, porque estão repondo. Que É, isso. tá muito baixa. Aí, os três estão, porra, voando mais do que eu, cara. É o que eu falei. Mas né? eu tenho também. Na cidade embaixo. é o famoso tubarão sem dente, Tem cara. É porque tu tá fazendo aquela reposição, vai aumentar. Agora sim. A tendência é só piorar com a idade. Se tá baixa a testosterona, se eu só pensar em repor, eu acho um raciocínio muito burro e pobre. Sabe? Então, no meu caso, por pro exemplo, tem que médico, o analisar- médico tem que raciocinar por que ela tá baixa. Pra depois, E corrigir aham. o momento, a causa por que ela tá baixa. Senão ele vai ficar escravo de tomar ela pro resto da vida. Que quanto mais você toma, menos você produz. Não sei se você sabe disso. Então, assim, fazer uma reposição momentânea para melhorar a tua qualidade de vida, para te tirar da zona de risco ali de alguma doença, e depois corrigir a causa porque abaixou ela, ok. Mas sair dando testosterona sem pensar em corrigir a causa só vai te deixar escravo de cada vez você Na minha precisar idade, por tomar exemplo, mais. teria que ver a causa. Se eu tivesse já meus 50 e pouco, já seria uma correção mesmo da idade. O corpo é muito inteligente. Se eu tomo uma dose de testosterona muito alta, o corpo percebe que ela está muito alta e, por defesa do organismo, ele para de fabricar. E quem fabrica testosterona? O testículo no homem. E como esse testículo não está trabalhando, não está produzindo testosterona, o que ele faz? Ele atrofia. Ele diminui de tamanho e perde função. Quando perde função, as células ali passam a morrer, dependendo de quanto tempo essa pessoa faz uso de testosterona. E se essas células de Leydig, que são as células de testículo que produzem testosterona, morrerem, morreu já era. Você não vai mais fabricar testosterona, você vai ficar escravo de tomar testosterona por resto da vida. Se eu começo a dar para um garoto de 25 anos e com 30 anos ele já está em atrofia testicular, ele vai ter que fazer uso de testosterona por 60 anos, até os 90 anos dele.
E não tem nenhum estudo que acompanhou essa reposição de testosterona esse tempo todo, entendeu? Pode ser que não faça nada? Pode, mas pode ser que gere o risco de alguma doença no futuro. Então, um garoto novo nessa idade, a melhor dica é transar, né? Vai pra Sexo rua, aumenta a começa... testosterona. Dormir bem aumenta a testosterona. Atividade física aumenta a testosterona. Reduzir estresse aumenta a testosterona. Tem umas Alguns coisas... suplementos Essa parte de aumentam a reduzir testosterona. estresse aí é tensa, é a pior parte, reduzir estresse. É porque eu tô falando que você não teve É dois porque você filhos. não reduz o É estresse. que você não teve 2 filhos, Bruno. Pra gente, Deixa a ela pior... ver. 2 pequenos, um emendado no outro, igual ele. A pior é a primeira ou a segunda. Ou conseguir dormir ou transar. Essas são as 2 dificuldades. E aí as duas causam estresse. Exatamente. E aí dá tudo ruim. É a loucura. mas assim, você quando vê a você- bola de neve que é. Quando você não consegue mudar o estresse, você tem que mudar a maneira como você reage àquele estresse. Nossa, Bruno, isso já tá indo pro lado Entendeu? muito profundo, mas É, já tá levando mas pro lado é. psicológico aí do negócio. Não, mas dá pra gente fortalecer a pessoa E também. depois dessa entrevista eu já sei, eu só tô afirmando que eu devo estar toda errada por dentro. Saindo daqui, a gente vai comer um X-Bacon, tomar Não, um chopp. Não, eu almocei, Ela já eu falou pra almocei. pedir o nhoque croque, como é que é? Você Nhoque gosta? croque. Ah, eu que gosto, Arthur, Como é do que é o croque. nhoque croque? Não é nhoque, Croque, é só croque. croque. Não, é só croque. Eu não sei Não, nem o tem que é 2 isso, que é nomes. isso? Croque salgaderia. São os salgadinhos que a gente Não é come croque, aqui. croque, não, Não, Bianca? é só croque. Ela tá falando com a croque lá, deve estar falando. Qual é o nome daquele que você Croque, pedia? garoto. Só croque? Eu que apresentei a croque pra emissora, pra empresa. Caraca, porque o convidado aqui, eles perguntam tal, né? Minto, Não quem perguntaram pro apresentou, Bruno. na né? verdade, foi o Tubarão. Não fui eu, não. O Tubarão que trouxe pela primeira vez, num aniversário Cara, dele. com salgadinho. Eu gosto de salgadinho, pô. Festa de criança, a gente só vai Croque. pra comer salgadinho. Aí depois eu fiz amizade. É um Fica mais salgadinho legal, né? dos caras, que chega sequinho mesmo. Um negócio... Não, você tá entendendo Sério. não. É. Os caras têm uma especialidade assim, chega o que Até os assados são bons, Óleo sabe? fresco, Alô, bagulho Croque, bizarro. manda esse trecho aí pra eles, Bianca. Patrocínio. Pode trazer. Não, mas sério, é crocantezinho, sem aquele gosto de óleo. Cara, eu sequinho. sou contra essas dietas radicais, sabe? De proibir a pessoa de comer tudo. Eu acho que não funciona, porque ninguém proíbe tudo durante muito tempo. Quanto mais proíbe, mais a pessoa vai querer comer. Pô, mas eu tem acho uns que tem que malucos que permitir de vez em conseguem, quando. né? Não, e quando você... É Olha, prazer deles, né? O prazer deles é não comer coisa boa, né? mas olha só, quando... Você tem paciente assim, não tem caretão? Cara, Que, tipo, não come nada, não... é porque o cara não sente esse prazer todo. Eu tive um paciente que eu orientei pra ele assim, cara, não é legal você ficar tomando líquido durante o almoço, o jantar, assim, durante as refeições. E aí eu esqueci, botei na prescrição dele umas cápsulas de ômega 3 e falei assim, tomar na hora do almoço. A cápsula de ômega 3 era desse tamanho. Ele tomava sem água. Uma vez eu sentei com ele no restaurante, ele pegou 4, botou na boca e engoliu no cuspe. Eu fiquei impressionado, eu já me preparei pra fazer uma manobra pra desengasgar ele lá. Pare! 4! 4, desse tamanho aqui, aquela cápsula gelatinosa dessa grossura desse tamanho. Tipo assim, igual esses ursinhos assim. Cara, mas Você eu sou engole, bom. você engole. Eu sou O bom de engolir. Quando você mastiga comida, você forma um bolo alimentar na sua boca que você engole. Aham. Esse bolo de comida que você mastiga ali é muito maior do que qualquer cápsula. Gente, E mas você engole. Mas dá uma agonia, né? De ver assim, eu já fiquei Cara, eu preparado aprendi. pra Peraí, engasgar. rapidinho. Eu aprendi a tomar essas cápsulas bem com aquele negócio de quando era moleque, que era moda, isso aí. todo Ah, o mundo Animal quer Pack? Irmão, Você aquele negócio morou na fedorento, raiz, né? tu ficava rotando Que é aquele isso? negócio. Eram suplementos que existiam antigamente chamado Animal Pack. Aí vem com os comprimidos gigantes, assim. E era mais assim, todo dia vinha uns sachezinhos, né? Suplemento Você pra tinha que quê? tomar, Esse tipo... Animal Pack, gente? Tinha que tomar uns Era um 9. pré-treino, é Ah, muito tá, antigo tá. isso. Era pra malhar, molecão, começava a ir pra Era o academia. início de tudo, o início da Era, era. tipo assim, nego, porra, toma isso aí, tu vai ficar, meu irmão, o Arnold, tá ligado? Aí todo mundo tomava achando que era aquele negócio. Só que eram uns 12 comprimidos, todos tamanho daquele Tilenol de 1 grama. É, tinha até gente que tomava e ficava forte, mas também, por coincidência, tomava umas 10 injeções no mesmo dia, né? As injeções que Que o nosso droguinha, ele saiu. até saiu daqui de vergonha. É, eu acho que depois disso eu tenho Cara, que mas fazer aí exame de sangue fedia, geral. né? Eu fiz há 6 E ele meses. fedia, né? Ele tinha um gosto ruim. Você engolia, aquele negócio ficava ali conversando com você o dia inteiro. Mas você fazia com prazer, com a mente focada no quê? No resultado. É, mas Tava nunca veio. solteiro, Mas não queria teve, pegar mas não mulher, teve? fazer qualquer É. sacrifício. É, nunca veio, né? Já me viu alguma Porra, vez que forte? merda. Não, mas não, forte não. Ah, já me viu, Mas né? já tive saradinho, Era a já. época que eu ia mais no doutor, entendeu? Já via. Época que eu tava em dia lá com o De doutor. repente, talvez antes de Antônio. É, com certeza. Depois de Antônio... Cara, um dia que o Antônio fez 1 mês, eu arrebentei o joelho. Cara, mas criança pequena é fogo porque você não dorme, cara. Não tem como emagrecer se não dormir bem. Não tem, não existe. Ah, então deu. Não Porque existe. eu durmo muito mal, Bruno. Não, hoje a Vivi tá existe. favorecendo muito o algoritmo do YouTube, cara. É só vocabulário que favorece o algoritmo. Hoje ela tá... Hoje YouTube, me perdoa aí, YouTube. Hoje o nosso episódio vai estar igual lá no Spotify, naquele Explicit.
Tem pergunta? O que a gente faz agora? Tem pergunta da caixinha, como sempre. Vamos lá, calma aí que com o nosso Mohamed. Com certeza, Tem o nosso pergunta? Mohamed. Deve estar cheio de pergunta dele Que também. o Dr. Bruno agora pode falar, né? Com certeza, porque nas redes, né, todo mundo viu. Fez implante. Fiz. Mohamed é um cara totalmente desprovido de capilaridade. Então... Mas a testosterona tá em alta. Ah, para! Peraí. Como aqui, gente, só peraí. Podia dar licença. Como aqui só tem amigos, eu vou falar uma coisa. Ele fez isso aqui, tá? Agora eu vou ter que fazer. YouTube, Imita, peraí. pode Ele imitar. fez aqui, ó. A testosterona tá... Ele fez. Não Ele fez fez. isso, não. Ele fez. Não, Ele fez. fez Você não fez? Ele fez. Ele ajeitou uma ajeitadinha aqui assim, ó. Deu uma ajeitadinha. Eu vi ele Deu uma fazendo quadradinho de 8 ali. Não, eu vi só estufando o peitinho, cara. Eu vi estufando o peitinho. Mas isso é mentira, cara. Que Cara, eu convivo, passar uma semana junto, Deixa eu te cara. falar, o mais engraçado... Falar quais são os 4 itens? Dormir, transar, não ter Atividade estresse física e atividade física. Talvez o quarto ele faça alguma coisa. Os 3 primeiros é nulo. É estresse pra sempre, não transa, não dorme e talvez na malhadinha. Não, ele bota fotos de manhã correndo pela orla. Por isso que eu falei, esse é o único que talvez tenha alguma chance. Os Cara, outros sabe o 3 que é mais engraçado? esquece. É pegar Menor ver chance. fotos antigas e ver o Pedro com muito cabelo, sabe? Isso é muito doido. Os 2 Pedrão. primeiros não teve nem esse ano ainda, 22. A última vez que dormiu e transou, esse ano ainda não O teve. Pedro tinha muito cabelo. Não tem elogio. Temos mais de um ano de Bulldog, não teve um elogio até agora. Pra você? Não teve, não teve. Peraí, eu te Mas é a elogiei maneira... ele. Não, eu tô falando É, dele, é. mas é a maneira, eu entendi que depois de É amor de muitos irmão, anos, amor que é de a irmão, maneira assim. de demonstrar Carinho, o sentimento cara. dele. Carinho. Pô. Vamos pra pergunta, foco? Vamos. Vamos. Doutor, peraí, caiu, desculpa. Pra crescer ou emagrecer, tem que ficar postando todo dia? Isso aqui foi pilha, tá? Mas... Lógico que você não vai responder. Você fez essa É um pergunta baseada saco em isso, quem? né? Não, é um saco. Não, peraí. Nossa. Qual foi teu foco? Tu fez essa pergunta Muitos baseada em arrobas que eu alguém. sigo é um saco. Acho gente chata, desmotivada, cara. que precisa de palminha, de ficar de reação. Desabafando. Tô desabafando com você, preciso desabafar com alguém. Então, assim, É, você muita quer saber humildade quando a isso daí, pessoa cara. vai falir no projeto? Quando entra desenho, projeto verão, agora vai. Falei, Hashtag Projeto Verão. então, assim, não acredito. Cara, é muito chato. Pessoal. Desabafei. Agora vamos pra uma pergunta séria. Dá pra ter o mesmo ganho de massa sendo vegano? Dá sim, eu tenho muito paciente vegano. Eu já fui vegano durante um tempo, hoje eu sou vegetariano. O vegano, só para diferenciar o pessoal de casa, o vegano não é uma dieta. O vegano é um estilo de vida. É uma pessoa que ela é altruísta e ela tem uma empatia muito grande por todos os seres vivos. Então ela não concorda que nenhum ser vivo tenha que sofrer para que o estilo de vida dela seja bancado. E aí engloba desde maquiagem, que não seja testado animal, vestimentas, roupas, couro, consumo de mel, ovos, queijos, nada que envolva algum tipo de exploração ou sofrimento animal. Então envolve um estilo de vida. Para o paciente vegano, por exemplo, você tem que tomar o cuidado de quando for passar um remédio para ele, a cápsula tem que ser cápsula vegetal. Senão a cápsula tem lactose e aí vai contra o estilo de vida dele. Seria como passar um remédio numa cápsula de porco para uma pessoa que segue uma religião que proíba o consumo de carne de porco, entendeu? E o vegetariano não. O vegetariano é simplesmente aquele que exclui alguns alimentos da dieta, mas ela inclui muitos outros. Então o vegetariano tem vários tipos. Tem um vegetariano que ainda come ovos e consome derivados do leite. A gente chama ovo-lacto vegetariano. Tem um vegetariano que só consome peixe de origem animal, que a gente chama de pescetariano. E tem um vegetariano que, de vez em quando, vai numa festa de família e consome algum produto de origem animal, que a gente chama de flexitariano, né? Tem vários tipos de vegetarianismo. Sim, tem um que é que é isso tudo que você está falando, mas acho que só não come ovo ou alguma coisa de leite. Não, só come ovo. É o ovo vegetariano, né? só Ou ovo. lacto-vegetariano. Lacto é isso. Que só come derivado de leite. E o vegano, como é que consegue viver? Cara, tem muito alimento que não envolve produto de origem animal. Leguminosas, as raízes, Mas em feijão, casa, na lentilha, rua? grão de bico. Você já foi vegano? Já. Na rua. Assim, passa um sanhaço. No passa. ruim, um arroz com feijão. Batata frita é vegana. Não é porque a pessoa é vegana que ela vai ser saudável. Coca-Cola é vegano. Entendi. Esse biscoito aqui, provavelmente ele é vegano, mas não sei ele, mas o Oreo é vegano. Não tem nada Agora de tudo bem original. sinalizado. E assim, essas Então- coisas agora, já queria, Sim, falou? isso que ele Não, falou. tem É mais possível pergunta. ganhar massa muscular. Tem Tem muito mais atleta pergunta. vegano muito forte. Não, mas eu quero saber desses hambúrgueres kibe que agora tem, né? Do futuro, né? Futuro. Não, do futuro é marca, né? Futuro é marca, Que é muito bom, né? Assim, é muito parecido Cara, o gosto. eu nunca Se comi. o Gosto e original textura. não é bom,
o vegetal não vai ser bom também, entendeu? Tipo assim, não é um hambúrguer. Você não está comendo aquilo ali para substituir uma salada, você está comendo para substituir um hambúrguer. Então vai ter a função de hambúrguer, vai te engordar, pode piorar teu colesterol se comer com frequência, tá? Mas assim, o vegano ele consegue ter muito ganho de massa muscular e emagrecer, que para ganhar massa muscular você precisa entender que é botar água para dentro do músculo, que é o glicogênio para dentro do músculo e creatina. Então isso vai ter todos os alimentos de origem vegetal. O carboidrato que faz você ganhar massa muscular, não é a proteína. Sim, beleza. Reposição hormonal a longo prazo aumenta a chance de câncer, se isso é mito ou verdade? Não tem nenhum estudo que comprove isso com certeza, tá? Como é um tema que envolve conselho de ética, né? Você tem que ter uma pessoa permitindo que você vai fazer esse estudo e o conselho de ética tem que permitir. Por exemplo, por que a maioria dos remédios não diz assim se pode usar em grávida ou se pode usar em criança pequena recém-nascida? Ele diz assim, não aconselhamos, consulte seu médico, porque são populações que eles consideram populações de risco. Tudo para você saber se pode ou não pode, você tem que conduzir um estudo científico. Então você bota um grupo tomando remédio, um grupo que não está tomando remédio e um grupo que está tomando um comprimido de farinha ou qualquer outra coisa, mas que ele não sabe, ele acha que é um remédio. Você compara o resultado nesses 3 grupos. Ou outras formas de você colher dados. Existem vários tipos de estudos. Tá? Tem estudo de corte, tem estudo prospectivo, tem estudo retrospectivo. Então, assim, vai ter que ter um estudo comprovando isso. A ciência é baseada nisso, em evidência. Se não tem evidência, é achismo. Então, assim, se o hormônio causasse câncer, a gente ia nascer com câncer porque as nossas taxas hormonais na adolescência são muito maiores do que na velhice. O que você tem que avaliar é o quê? As contraindicações daquela reposição hormonal. Por exemplo, terapia de reposição hormonal da menopausa. É benéfico para algumas mulheres? Mas tem outras mulheres que têm contraindicação. Qual essas que têm contraindicação para fazer essa reposição da menopausa? Mulheres que têm um histórico de câncer de mama na família, mulheres que já tiveram câncer de mama, mulheres que têm um marcador genético que favorece o risco de mama se usar o hormônio. Então, assim, é muito individual. Não é uma coisa assim, não vai fazer mal para ninguém ou vai fazer mal para todo mundo. É muito da indicação correta, entendeu? Entendi, perfeito. E a última aqui, penúltima, que sempre tem uma minha, sacou? Mas você já não fez desabafo? Não, o desabafo foi só pra pegar a onda da galera que fica fazendo isso. Deu pra entender bem que assim, você foi muito claro em relação a o que você medica, que é muito individual, né? O que funciona para um não funciona para outro. Essa pergunta aqui veio, eu tô falando isso para poder até te ajudar assim nesse entendimento. O jejum intermitente funciona melhor para qual objetivo? De uma maneira geral, entendendo que o que pode ser para um não pode ser para outro. O jejum intermitente ele é muito legal, tá? Mas tem que fazer da maneira correta, tá? Qual seria a maneira correta de fazer o jejum? Aproveitar essa janela que você não come no período noturno. Então, como é que você potencializa o jejum? Você parando de comer antes das 6 da tarde e no dia seguinte voltando a comer bem cedo. O que é importante no jejum, além da janela alimentar? Que muita gente faz errado, né? Muita gente não come de manhã, não almoça, não toma café da manhã e fica comendo até 11 horas da noite, até 10 horas da noite, até 8 horas da noite. Tem um negócio chamado cronobiologia. O que é isso? É o estudo de como o seu corpo responde a uma coisa diferente a cada momento do dia. Por exemplo, se eu comer uma batata frita de manhã, ela vai ter um impacto diferente de eu comer de noite. Se eu comer alimentos mais calóricos à noite, eles vão me engordar muito mais se eu comer o mesmo alimento de dia. Os estudos todos mostram isso. Teve um estudo que separou 2 grupos de pessoas. Os 2 grupos comiam a mesma quantidade de caloria, só que um comia mais de manhã e comia pouco de noite, e o outro comia mais de noite e comia pouco de manhã. O grupo que comia mais de manhã emagreceu 5 quilos a mais do que o grupo que comia mais de noite. Então, o jejum intermitente ele vai ser potencializado se eu encerrar minha janela alimentar e parar de comer, por exemplo, igual americano, janta às 6 horas da tarde, e no dia seguinte, de manhã, eu estou tomando café da manhã normal. Estou comendo mais no café da manhã, médio no almoço e menos no jantar. Aquela história da vovó, sabe? Tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Os estudos mostram que isso funciona super bem, tá? E pensar que perder peso não é emagrecer. O peso não quer dizer nada de engordar ou emagrecer. Emagrecer é perder gordura. Então você não vai ver isso na balança. Você vai ver isso numa ferramenta mais tecnológica e mais profunda, como análise de bioimpedância ou análise de prega cutânea. Então aí você vai ver. Porque a pessoa pode estar emagrecendo perdendo músculo e não perdendo gordura, entendeu? Perfeito. E a minha aqui, que o Tuca também vai querer saber disso daqui. O que é melhor para curar ressaca no dia seguinte? Sério mesmo, porque assim, depois de uma certa idade, por você que entende muito bem de
do efeito do álcool, essas coisas, a gente vai ficando mais velho, a gente sente mais os efeitos, principalmente quando você ainda também não faz com tanta constância. Sim. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo, enfim, tem tudo isso. Cara, sem sacanagem, hoje eu não fico nem mais de ressaca, a gente brinca, a gente fica doente hoje, né? Quando tem um excesso, tudo bem que a gente tá falando de coisas mais espaçadas, mas também o consumo é exagerado. O que é, meu? Tipo, acordei muito mal. O que ajuda a melhorar a ressaca no dia seguinte? Gente, sério, eu queria que vocês tivessem visto a cara que ele tá fazendo, perguntando. Não, mas isso é utilidade pública. Ele tá com o caderninho ali, anotando ali. Não, que essa foi minha. Não, ele tá fazendo muita, sabe, tipo, por favor, me ajuda, porque eu preciso saber. Certeza que muita gente vai se identificar com isso. Suco de tomate, vitamina de banana, mais o quê? Banana com mel. A outra ali é só testosterona mesmo que ele bebe. Isso aí, ele tá bebendo Não, testosterona. peraí, não, mas isso me interessa também. Gente, Cara, como eu sou da medicina preventiva, a melhor forma de prevenir a ressaca é não beber. Não, tô brincando. Não, brincadeira, cara. É assim, o que acontece? Você tem que entender o que acontece quando você bebe. Sim. Quando você ingere uma quantidade grande de álcool, o teu corpo fica intoxicado por aquele álcool. Você não bebe álcool depois de gasolina, você não bebe álcool que você usa para higienizar a mão. Mas qual a diferença daquele álcool para o álcool da bebida alcoólica? Na maioria das vezes é só a concentração. Que o álcool é 70%, e o que você está bebendo ali é um chopp de 5% de álcool. Então, quando você ingere essa quantidade toda de álcool, você vai prejudicar principalmente seu sistema hepático, que vai ter que ficar metabolizando esse álcool. Tá? Então, quais são os sintomas de ressaca? Dor de cabeça, que é muito pela desidratação, o álcool desidrata. Então, se hidratar bem, água de coco, que é rica em minerais, ou alguma bebida que tem esses minerais, como Gatorade, vai ajudar bastante. Tá? Vai dar fotofobia, porque você vai ter uma irritação da mucosa ocular, que vai estar desidratada também. Então, evitar claridade, usar álcool mané, óculos escuro. E comer alimentos altamente calóricos, porque o teu corpo vai estar precisando de energia para metabolizar aquele álcool. Então, por isso que quem bebe muito, no dia seguinte tende a comer mais uma lasanha, um bobs, uma coisa assim. Só quero comer macarrão. Tá? A gente tá meio que no caminho, usar alguma coisa para Gatoradezinho. regularizar o estômago, um inibidor de bomba de próton, algum remedinho para azia, vai ajudar, entendeu? Mas olha só, Pedro, vai chegar O meu um ponto sozinho, que né? você vai querer... E a ressaca moral também, aí não tem o que fazer, né? Dependendo do que você faça quando bebe, né? Mas a eu já tô ressaca num moral ponto, não tem que... assim, eu realmente não Mas bebo, a gente se eu tô num esconde ponto- pra não ter, entendeu? Fica só nós dois. Aí a gente não fica com vergonha de ninguém. tá, Quando sai entendi. pra público, que aí sempre tem a vergonha. Eu tô num ponto que eu penso 39 vezes antes de beber. Juro por Deus, eu já não bebo muito, mas eu penso, porque eu falo, cara, se beber ferrou, gente, não dá. Esse Não, por negócio é muito exemplo, real. Quando você Ontem- tiver filho, você para de beber. Meus moleques cara, acordam bizarro. 6 horas da manhã. Eu não tenho o luxo de poder ter uma ressaca. 6 horas da manhã eles estão me acordando querendo brincar. Gente, sério. Pra me prevenir, eu já não acordo mais às 6, eu acordo às 5. Pra acordar antes deles, pra tirar esse prazer deles terem de me acordar, entendeu? Que isso, gente? Porque eu não acordo 39 revoltado. celulares. Pô, desculpa, Olha isso lá, não gente, um aconteceu. exemplo. Mas deu pra Isso entender deu, qual é o travou. efeito do álcool, é justamente esse pós aí que é morte lenta, Jesus. Foram as caixinhas, tá, pessoas? Agora é a lâmpada? Não, e tem mais uma sua. Ah, minha? Sobre Minha? Ah, não, do Pedro. calvície, como é que é agora o tratamento? Como é que foi a alegria? Você não- Calvície? Que não, Pedro, você não, tá agora querendo- mudou completamente. A gente tava assim, deu uma... não é o rolê dele, calvície, Não. pô. Não, mas ele acabou de A fazer. experiência Ah, ele própria. acabou de fazer, experiência Isso, própria. experiência própria. Ah, Porque a gente tá. não fala só da Gente, profissão, que a gente fala que de tudo. surto. Já falamos com os filhos. achei. Já falamos com os filhos, gostam de ver Homem-Aranha. Entendeu? Aqui é dinamismo. Mas tá Entendeu? bem alto os homens fazendo transplante agora, né? Cara, eu fiz... Realmente quebrou, né? Ninguém eu- tem mais vergonha de falar que fez. Eu fiz tem pouco tempo, então tá longe do resultado final ainda. Eu fiz tem 2 meses. Eu fiz lá em São Paulo, com a equipe do Thiago Bianco, eu fiz com o Renan. Cara, eu gostei muito dos resultados. Hoje a técnica, ela aprimorou muito. Eu sempre fui muito reticente de fazer, eu não era completamente careca, eu tinha umas entradas, assim como você, mas estavam me incomodando. E eu sempre não queria fazer porque eu via os resultados e parecia aquele cabelo de boneca velha. Você vê de longe que era implante. E eu conheci o trabalho da equipe desse colega médico e vi os resultados incríveis e aí me animei para fazer. E fiz, assim, quando você faz, o meu procedimento foi totalmente sedado, eu fiquei dormindo a cirurgia toda. Duram várias horas, assim, mais de 8 horas de cirurgia. Nossa, né? muito tempo, É né? muito tempo, é muito tempo. É por isso que tem médicos que, né, fazem com anestesia geral. Eu fiz Ele com fez com anestesia geral. geral. Mas tem outros que não, que é só anestesia local. Ai, não, gente, é melhor Você anestesia fica geral, acordado. você já... Eu não quis já passar dá por Mas uma- os isso. faixa preta é anestesia geral. Eu Adorei fiz com anestesia essa geral. É. O que você tem que entender? Que quando você faz, fica legal, a cabeça fica um pouquinho inchada, mas você já vê o resultado praticamente na hora. Parece que você só raspou a cabeça. Mas depois de um mês vem a tristeza, cara, que aí cai tudo. Cai tudo tudo. aquilo que ele colocou no vinho, cai tudo. E aí só vai começar a crescer depois de 3 meses, teoricamente.
O meu tem 2 meses e eu já tô vendo crescer alguma coisinha. Já tô andando sem boné, já não dá pra passar tanta vergonha, apesar de vai ficar melhor. Mas eu tô gostando dos resultados, cara. Eu recomendo quem se incomoda a fazer, sim, que é um procedimento hoje simples, as ferramentas são muito modernas, o resultado fica muito próximo do natural e vale a pena. O Tucão falou eu bem. vou fazer. Gente, eu tô chocada que o dele de perto, ele chegou aqui e parecia que ele tinha a gente raspado a comentou cabeça sobre e isso. tá tudo certo. Parece que o cabelo dele... Não, porque pessoalmente a gente, né, E tá teoricamente se eu tô na conhecendo, fase de queda ainda, né? Aham. Já teve muito pior. Réveillon tava horroroso. Não passei Réveillon de boné. Já teve muito pior. Mas o resultado vai vindo. Assim, como o resultado final é em 1 ano, e se eu não tivesse feito nada, daqui a 1 ano eu tava mais careca, Sim. né? Eu preferi fazer. E outra, o tempo tá a meu favor, né? Porque ele vai passar de qualquer jeito. Então, Verdade. E rejuvenesce mesmo, assim, impressionante. E assim, esses três não, né? Porque ele já fez, mas esses dois tô com aqui 39 com carinha de 38,5 agora. Bater. Não, já desceu, foi pros 30 ali, pô. E bateram, como eu bateram, gosto vão muito fazer. de sempre elogiar o Sada, né? O Bruno foi gentil. De fato, ele tá com 2 entradas, né? Ele fechou o cinema inteiro já, né? Ele tá com as 30 entradas, né? Ele é pra baixo, não dá Não, mas pra- o Pedro... Mas a- ela me a incomoda. cabeça- Quer dizer, me incomoda, Mas na ele é verdade. ralinho, não chega a ser. É, ralinho, É é. ralinho. É porque ele corta os fiozinhos aqui, ele vai puxando, entendeu? Aí Eu fica tenho um aquele primo ralinho. que deixa crescer de um lado, ele é bem careca aqui, ele deixa crescer de um E lado. faz um... Passa pra cá e passa um laque. Eu vi um filme assim, horroroso. aquele filme... Aquele Eu entrei na casa dele, filme... escondi o laque dele, Ai, ele ai. passou 2 dias usando só boné. Hustler, tem o... Que é até com o cara que fez com aquele Christian Bale e tal. Ele faz isso, ele joga pra tapar careca e faz assim. Muito horroroso isso. Vamos pra lâmpada? Vamos Obrigado, pra... Bruno. Claro, Nada claro. que isso. Essa lâmpada aqui, muito cara, que Tuca trouxe uma das viagens Que dele, isso? pra você fazer 3 pedidos, mas pra falar os pedidos, assim. Porra. Pode ser qualquer coisa, do trabalho da vida, do universo. Pô, será que ele viajou lá pro Saara, né? Mas não foi Isso aí no... foi Vivi nessas viagens aí dela. Que aí, viagem? ela Nunca fica foi fazendo, pra esse cara. Brasil, esse Agora, bagulho. Agora, por exemplo, tivemos 2 semanas sem Vivi, porque Vivi tava lá em Dubai. Mentira, nunca fui pra Tava Dubai. lá, Queria, Dubai. queria, mas não. Já que é para pedir, eu vou pedir alto, tá? Então, lógico que eu vou pedir primeiro no bem comum, saúde para todo mundo que está aqui, que nunca precisem passar por um problema de saúde. Segundo pedido, já que é para pedir alto, programinha semanal na FMD. Já que é do lado do papai aqui. Eu adoro quando fazem isso, muito bom. E já que vai ter um programinha semanal, um salário assim de 6 dígitos. Pedir, eu vou pedir, né? Cara, Aí sim. é isso. gente Gente, já- acabando essa entrevista, eu vou fazer o quê? Ligar aqui pro laboratório e pedir um exame do Agora, total. faço pelo celular. Pode passar agora, que eu vou marcar, vou virar do avesso. Bruno, obrigada. Muito De obrigada nada, que pelas isso, suas foi um explicações. prazer, obrigado. Apesar de todo esse clima nosso, né, maluco, divertido e tudo mais, eu acho que foram explicações muito, muito importantes acerca de medicamento, né, de reposição hormonal, de cannabis, que é uma coisa que ainda está muito, né, engessada. Aí tem muita coisa para ser desenvolvida e foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, vocês estão 2 queridos. Obrigado, Vocês podem irmão. ver aí que eu sou um médico Espero que- fora da caixa, diferente, todo tatuado. Mas é porque eu penso fora da caixa mesmo. Então, É por isso que você acertou, fiquei aqui Garoto, com 2 fora da caixa. mas né? você é inteligente. Hemaglutina, hemoglobina, ina, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Obrigada, é isso. Bruno. Obrigado, foi um Doutor, prazer. Obrigado pelo convite. irmão. Tamo junto. Obrigado. Beijo, Espero que você obrigada. tenha gostado. E vocês também, galera. Espero que vocês tenham curtido. Clica aqui, se inscreve. Semana que vem, Bulldog Show tá na área.